primeira coisa que a gente podia falar é... e a gente tem sentido falta de homens brancos falando... Qualquer coisa, né? Vou dar play e a gente fica falando. Isso. E alguém depois se responsabiliza por editar isso. Por escutar tudo. Não, eu posso fazer isso. É verdade. Ô meu, tu sabe que podcast agora tem uma parada que é a seguinte, né? Uhum. Que a galera... Qual foi o podcast que os caras falaram assim, não, mas peraí, você só tem o áudio? Como assim? Não tem o vídeo. Não é um mesa-cast, não tem vídeo. E aí os caras tiveram que fazer o vídeo pra poder pra poder estar junto. E aí eu sinto que é uma coisa meio... Cara, tu tá ligado que fizeram uns livros do Harry Potter? Do filme do Harry Potter? Tô ligado que fizeram. Tipo é isso. Muito bom, a mídia... É bom que o podcast já tá ultrapassado, então, né? A gente já tá fazendo uma coisa que já rolou. Assim. Ao mesmo tempo tem esses... eu escuto muito podcast, inclusive. Olha, deu uma onda bem alta ali. Deu uma risada ali. Foi a coisa da risada. Eu escuto muito propaganda. Sim. O Jogabilidade, que é um podcast de... Eu sou, assim, se é pra ter um hobby, se o artista é pra ter um hobby... É propaganda de podcast? É propaganda, é podcast de videogame, é o meu hobby, assim, tá? Boa, tá. E aí, por que eu tava falando isso? Porque eles sempre brincam, todo ano é o ano do podcast. Esse ano vai... E os caras têm uns 15 anos, então quando eles começaram, era tipo, tu tinha que baixar no site deles e Sim, tal. Claro. Era pelo site. Isso. Sim. Essa semana eu tava conversando com uma amiga minha, assim. Uma amiga minha, ela é espanhola, ela mora em Portugal. E ela tava me perguntando, tipo, o que eu tava fazendo, como que eram os projetos que eu tava fazendo. Eu falei, um amigo, a gente vai fazer um podcast. Ela falou, mais um podcast de homens de 40 anos. Cara, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Quando tu falou, eu pensei que a primeira coisa que a gente podia falar é... e a gente tem sentido falta de homens brancos falando... Qualquer coisa, né? Então eu assim. Acho que falta ainda. Eu acho que falta. Que nem eu vi essa propaganda no Seinfeld, quando ele voltou a fazer stand-up. Sim. E aí ele perguntou pra uma outra comediante, ele falou, eu acho que tá faltando homens brancos fazerem stand-up. Com certeza. Exato. Uma vez eu tava lendo um livro emprestado de uma amiga minha, que era da Hilda East. E ela tem uma... E a Hilda East, né, ela é uma escritora que ela era uma escritora séria e depois ela quis escrever putaria. Sim. E aí ela criou um personagem que era um velho bagaceiro, assim, um velho putanheiro. E aí o início do livro é o velho, ele na verdade ele é o narrador do livro, daí ele vai contando histórias e tal. E aí a primeira parte é ele escrevendo, né? E aí isso ficou muito marcado pra mim, que ele fala assim, que ele sempre leu muita merda, né? E que aí ele tinha decidido escrever as dele agora um pouco, assim, já que tem tanta merda no mundo, por que botar mais um? Quer mais um bolo? Não, eu tô comendo ainda. Tu tá comendo. E outra experiência de podcast que eu tive, que eu fiz com a Guadalupe, tal, a gente fazia um que era... Cara, foi antes da pandemia. Era o Subtexto. A gente entrevistava uma galera do teatro, assim. E aí no final da entrevista, a pessoa tinha que indicar a próxima pessoa que a gente tinha que entrevistar. Boa. Só que era tudo pelo WhatsApp, tudo por áudio de WhatsApp. Boa. Então no meio tinha eu tava no meio da festa e falava assim, muito legal isso aí, que não sei o que tu tá falando. Então era tipo assim, era sempre pergunta e resposta, assim. Perfeito. Não era uma conversa assim, tipo... Era legal também, era uma experiência legal. Só pra avisar que quem talvez no futuro esteja escutando isso, a gente não tem nome e a gente também não acertou. Na verdade a gente acertou. A gente não acertou nem o horário. Nada. Se encontrar. É verdade. Mas você acertou que ia ter bolo, ao menos. Né? Bolo é importante. O cara eu tenho um amigo que, tipo, o cara dá
aula na França, tipo na Sorbonne, assim. Mas que nem eu, né? Eu criei meu próprio apelido. Isso é bom. É uma boa dose de autonomia, né? E pegou. Eu na sexta, eu tava com um amigo meu, ele chama Eduardo e ele não tem nenhum apelido. Ele nunca teve. Eu conheço ele há muitos anos. Ele nunca vai escutar esse podcast. Uma vez ele falou que odiava as coisas que eu fazia. Que bom, que massa. Ele falou, não vou nos teus negócios lá, eu não gosto, acho ruim. Não vou, eu disse, não, tá. Ele nunca foi de fato, ele cumpriu essa promessa. E ele um dia, ele chegou e falou assim, cara, a partir de hoje, eu queria que vocês me chamassem de Doda. Do nada, assim. Ele, tipo, acho que tava rolando as Olimpíadas e tinha um cara do hipismo que era Doda. Mas isso ele tinha quantos anos já? Tinha uns 20, eu acho, assim. Pode crer. Porque às vezes é uma coisa meio de criança, né? Não. Mas já era adulto. E, obviamente, nunca ninguém chamou o cara de Doda. Jamais. Mas ele fez essa solicitação. Eu tenho um amigo meu que se chama Tite, mas ele é muito engraçado também. E um dia ele falou assim, a partir de hoje eu quero que vocês me chamem de Mamute. Mamute? Então troca aí o nome. E aí o meu amigo Pedro, que tá no mesmo grupo de WhatsApp, ele mandou um print screen, assim, do celular dele, assim, Mamute, antigo Tite. Daí ele virou o Mamute? Claro que não. Não, ninguém levou. Muito bom, assim. Mas eu fiquei pensando que se alguém escutar depois desse podcast, essas pessoas sabem o nome do nosso podcast que agora a gente não sabe. A gente não sabe, é verdade. Então, no futuro, essas pessoas estarão na nossa frente. É isso, assim. Pode crer. Se é que vai ter, né? Mas na verdade esse é um podcast arte, assim, né? Tipo, a ideia é que ele seja um trabalho de arte pra alguma coisa. Aliás, legal dizer que eu e o Cadu, a gente é da turma 18 de doutorado. É verdade, boa. Eu vou pegar uma água ali, faz as honras da casa ali. Bota uma aguinha pra mim aqui, por favor. A gente é da turma 18 do doutorado em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente tá tendo aula faz o quê? Faz umas 5, 6 semanas, eu acho. Meu depoimento pessoal. O Cadu é um cara que eu sempre admirei de longe, assim. E eu pensei, esse cara aí ia se dar bem comigo. Eu pensei a mesma coisa. E aí foi legal porque ele me convidou pra fazer, porque eu sou... E é legal também aquela coisa que a gente tava falando antes, né? Estou nesse momento, inclusive, Ricardo do futuro, tomara que tenha dado tudo certo. Eu tô mudando a minha casa pra ficar um ateliê melhor, porque semana que vem vai todo mundo lá em casa. Verdade. Já é meu ateliê. Estaremos lá. E aí essas coisas que a gente faz do tipo, pelo amor de Deus, me convida pra fazer uma coisa, porque eu sozinho, e a gente se encontrou na noite na Cidade Baixa, e eu ainda falei assim, eu não tô sendo, eu posso falar isso agora porque a gente tem o Eduardo, que é nosso colega carioca, eu não tô sendo carioca de tipo assim, não, vamos lá, vamos fazer, não sei o que. Vamos combinar de combinar e tal, sim, de fazer, e daí não, vamos fazer, a gente fez. Sim. Estamos fazendo. E aí, pra mim é muito, eu tenho pensado muito nisso, assim. Eu tenho uma experiência de colaboração, assim, agora o pessoal vai falar sério. Então. Vou contar duas coisas, tá? Eu tenho uma experiência de colaboração, assim, com essas coisas de arte que sempre pra mim foi fundamental, assim. Pra mim sempre me ajudou pessoal, até o meu trabalho crescer, assim, é um pouco, colaboração, mas é muito louco como a coisa funciona um pouco mais, assim, pra todo mundo, né? Para todo mundo, porque é isso, às vezes também, tipo assim, tu não tá muito naquele dia, mas aí como tu já combinou com o pessoal, que não sei o que, tu, quer saber, vou lá e tal. E aí sai, as coisas saem meio que da forma que sair, também não é tudo muito perfeito, mas também azar. Então eu acho, e eu sou muito parceiro
é preciso um primeiro passo, assim, sabe? Tipo, cara, não sei direito o que vai acontecer. Provavelmente lá, sei lá no capítulo 8 é que talvez a gente ou vai acabar, mas não interessa. Assim. Ou a gente nunca mais vai fazer depois desse. Exato, mas ao mesmo tempo, tipo, de alguma forma é preciso fazer o primeiro. Isso. Que é sempre eu acho que é o mais problemático, assim, é o mais começar, difícil. Né? Cara, eu venho do teatro, assim, né? Então daí, tipo, sempre... Aliás, não venho do teatro não, porque agora eu posso dizer... É engraçado isso, quando... vamos dizer que há uns 2, 3 anos atrás eu era muito do teatro, e daí... Eu era muito do teatro. Hoje em dia tu não é tão do teatro. Não, assim. Agora eu me vejo mais nas artes visuais, né? Assim. E aí, quando eu fui fazer teatro pela primeira vez, eu vinha do grafite, né? Sim. E tal, quer dizer, vindo do grafite, eu já tava numa vibe meio, agora sou artista plástico, visual, não sei o que, né, eu fazia arte, street art, né, porque além do grafite, da pichação, eu fui fazer colar adesivo, colar cartaz, blá blá blá. E numa dessas eu caí no teatro, assim, né, foi um bagulho que eu vi e falei assim, e eu não sei, porque eu nunca tinha feito performance, sempre fui uma pessoa tímida. Cara, foi... O que tu gostou, assim, tu olhou assim, não, primeiro tá ali. Isso aí é bom que fique registrado, porque eu não preciso mais falar. Boa. Porque toda vez eu conto essa história, mas... tá. Então vai ter que contar uma sei lá, próximas vezes, mas eu fui, e aí nessas aí eu comecei, cara, eu nunca tinha ido ao teatro até uns 25 anos de idade, assim. E aí a gente começou a ir, meus amigos, Pedro, Tite e tal. Mamute. O Tite Mamute. Isso. Tá. A gente foi ver um espetáculo no Teatro São Pedro, que era o Regurgitofagia do Michel Malamed, que é muito a fuder. É uns poemas. Eu fazia poesia também, né? E rap e tal. E ele é um livro dele que ele de poesias. É um cara que vem do CEP 2000 lá, que era tipo um sarau gigantesco no Rio de Janeiro e tal. Eu sei por ver vídeo, assim, nunca fui lá, né? Mas e o espetáculo, olha só, o espetáculo era assim, ele falando as poesias, só que ele tem um negócio, pau de arara eletrônico, que ele tinha uns cabos de força, assim, se não era só isso, uns cabos de força com uns contrapesos que ele puxava, assim, engatado nele, e uma lâmpada atrás, assim, pendurada, e tinha uns microfones que nem esse, assim, voltado pra plateia, e toda vez que a plateia fazia som, ele tomava choque. Caralho, tá. Então tinha umas coisas engraçadas que ele começava... Depois meu saudoso amigo Carlos Azevedo, que fez técnica, disse que não era... Que era um cara que era meio fake, não sei o que. Mas não, aquilo, eu olhei e falei, que a fuder isso aí, meu. Sim. E aí meus amigos falaram assim, tu tem que fazer teatro, não sei o que. E aí eu fui fazer teatro, né? Mas quando eu fui fazer teatro, tudo isso pra falar que quando eu fui fazer teatro, que a gente tava falando de arte colaborativa, eu me deparei uma hora que eu, tipo assim, que difícil fazer arte com um monte de gente junto. Porque, tipo, cara, tem coisas que tu tem que abrir mão de... Tá, e também tinha uma parada que eu era meio louco da cabeça, do tipo, eu me lembro de, caminhando pelo espaço, vai lá, e eu mentalizando assim, eu vou ser o melhor ator do mundo, eu vou ser o melhor ator do mundo, tipo, uns bagulho idiotas, assim. É sério, tu metia essa, assim, pra ti mesmo? Metia pra mim mesmo, assim. Mas é que eu vim do atletismo também, eu tinha umas coisas meio de performance, tem que ser, isso. Claro. E a minha mãe falou uma coisa que ela me lembra até hoje, né? Ela falou assim, eu larguei o emprego, né? Eu comecei a fazer teatro, eu larguei o emprego. E ela me meteu uma assim... Parou de ser um cara sério. Isso, eu era do design e tal, né? Graças a Deus tu escolheu o lado legal, assim, da coisa. E aí a minha mãe falou assim, tu tem 1 ano pra ganhar dinheiro com isso aí. Isso dá um bom nome de trabalho, né? Tu tem um ano pra ganhar dinheiro com isso aí. Pô, isso aí porra, dá um trabalho muito bom. É muito bom. E aí... Daí foi isso, a coisa do colaborativo. E aí, quando eu me vi no mestrado, eu me vi muito sozinho, assim, do nada, né? Sim. Porque... Tu chegou a fazer o mestrado na época da pandemia, alguma coisa ou não?
Ou foi antes? Não foi. Logo que terminou, a minha formatura de graduação foi foi uma das primeiras presenciais ali na URGS, né? Com restrições e tal. Sim. E aí eu fui morar sozinho, né? Tava terminando um relacionamento, foi tudo uma bosta, assim. Sim, aquela época maravilhosa. E aí eu me vi muito sozinho lá. E aí eu fiquei pensando assim, agora eu me desacostumei a fazer as coisas sozinho, né? Sim. Mas eu fazia muita coisa com o Chico, assim, sim, né? Sim. Na verdade, e com um grupo de pesquisa, assim. E hoje, voltando agora um momento do doutorado, eu não consigo mais fazer... Eu gosto de fazer as coisas com a galera. Assim, com gente e tal. E até essa parada que eu fui mais pro lado do som agora. Sim. E eu acho que tem gente que fala assim, não, tu que é músico, né? Tu que é músico. Não sei o quê. E eu, tipo assim, gente, não, mau artista eu sou, que dirá músico. Né? Mas antes tu tava falando, até anotei aqui, né, que tu, né, tipo, tu fazia grafite, daí street art, daí teatro, assim, mas eu também, assim, eu era é difícil dizer eu era músico, né, porque eu nunca me senti músico, assim. Sim, eu tocava numas bandas, assim, que era em geral com os amigos, né? Mas de alguma forma eu achei que sempre as coisas faziam parte de uma mesma coisa, assim. Uhum. Tu vê essa coisa mais como uma intersecção, tu separa, assim, tipo, a época grafite, a época teatro, a época do que tu faz agora, não, tu deixa tudo mais ou menos... agora pra mim é tudo... É tudo. Faço isso tudo aí. Sim. Porque eu acho que tem uma parada que é a seguinte, né, nada morre, assim. Sim. Até na cultura e tal, uma coisa que eu faço essa relação muito com, tipo, o vinil morreu depois do CD. A gente que passou por essa fase, assim, de ter vinil, ter CD e agora tá no ar, assim. Sim. Tipo, a gente vê que nada morre, né? Nada morre. Sim. As coisas só se acumulam, assim. Tipo, a pintura morreu depois da fotografia. Não, a galera continuou, morreu, né? Pinta até hoje, né? Eu brinco com meus amigos. O Pedro Gutierrez é pintor. Eu falo, por que tu pinta? Já inventaram a fotografia, meu. E aí a gente brinca com isso, mas é tipo assim, nada morre. E isso foi uma sacada que eu tive na graduação, logo que eu entrei no grupo de pesquisa do Chico, assim. Porque eu comecei a trazer coisas do grafite e do rap pro trabalho de artes cênicas. E isso foi, inclusive, uma das coisas que não me fez... denúncia! Momento denúncia. Uma das coisas que vai não ter uma vinheta, denúncia, isso. Talvez. Pode ser. Tudo no futuro, vocês vão saber se a gente fez uma vinheta ou não fizemos. Né? Denúncia. Que eu não fiz mestrado no PPG, assim, eu sempre brinco não, mas é verdade, assim, primeiro não fiz no PPG Artes Cênicas, porque o Chico não tava lá, né? Sim. E daí, tipo, não me cabia. Mas também porque eu sabia, né, a minha graduação durou 10 anos, né? Eu fiquei 10 anos dentro do DAD, na URGS lá, né? Por causa de trabalho, tive que trancar e tal. Sim. Mas uma das coisas que eu sabia que eu ia ter que ficar falando é que meu trabalho é teatro. Defendendo ele que ele é teatro. Mas o que tá fazendo isso? É teatro. Sim. E, cara, meu trabalho é meu trabalho, entende? É que nem agora. E, tipo, foi um bagulho que eu tava meio cagado antes de entrar no doutorado. Acho que nesse ponto as artes visuais, elas abraçam mais coisa, Abraça, né? total. Ela é meio educação, assim, né? Acho que sim. Ela abraça e... Que tu sei lá, tipo, tu taca música, pode ser arte visual, você pode... Total. Né? Tu pode... Total, arte sonora. Exato. E foi uma parada bacana, assim, porque na entrevista a Cláudia Zanata falou assim, pô, que legal, vai ter um negócio assim nas artes visuais. E eu, que massa, que é verdade. Claro. E aí foi uma parada que E ontem, pro trabalho da Adri, que eu tô fazendo, da Adriana Hernandes, a gente tem que falar o nome sobre o nome das pessoas, porque as pessoas acham que... Tipo, exato. Né? Mas eu chamaria de Adri. Na cadeira da Adri a gente tinha que ler e apresentar eu tô fazendo com a galera do mestrado, né? Eles têm que apresentar uma dissertação e aí ela falou, não, mas tu tem que fazer uma tese. E já tinha uma tese que eu achei que casava muito comigo,
que é no PPG de Artes Visuais da UFBA, e o nome é Elogio ao Sampler. E é um cara que é do rap também e tal, o Caio. Depois e o Sampler é uma colagem também, né? Isso. Tipo, que dialoga. E ele trabalha com fotografia, só que eu falei assim, eu desconfio, Caio, desculpa se a gente se tornar amigo, desculpa isso aqui. Desculpa se cair nos teus ouvidos. Isso, mas não é uma crítica, assim, bem pelo contrário, talvez seja uma crítica a esse formato, nenhuma crítica orientadora de forma alguma. Mas talvez seja uma crítica também. Talvez, não, é uma crítica, porque a crítica ela pode ser positiva. Exato. Mas já estou me desculpando de antemão, que é o seguinte, eu via muito no trabalho dele, ele não sei, né? Mas falando muito do trabalho de fotografia dele. E aí eu não sei se era também, tipo assim, tu tá num programa de pós-graduação em artes visuais, né? Tem que falar. Dessa tem que ter alguma coisa visual. E eu não me preocupo com isso no meu trabalho, apesar de filmar as coisas e bababá. Eu não me preocupo com isso agora. Mas sabe que tu tava falando... Hoje eu me peguei pensando... É bom porque fazendo, assim, é bom que te leva a pensar coisas que... Se tu vem com uma proposta meio fechada, talvez eu não falaria. Ou Sim. falaria também, mas não importa. Mas tava falando agora do teu passado no atletismo, né? E eu sempre joguei futebol. E é uma coisa de equipe, né? É uma coisa e eu sempre me via, assim, eu não era exatamente... Até hoje eu jogo, na verdade. Claro, tô com 44, a gente tem a mesma idade. Né? Falei, desculpa, expus a idade. Né? Não, eu não tenho problema. Aqui não é. Bem pelo contrário, porque a galera acha que eu tenho menos. Pois é, né? Pra tem mim essa... É até bom falar. Isso é bom. É exato, dá aquele choque, dá aquela coisa legal. Mas dentro das possibilidades do que um 44, né, pode entregar. Mas eu nunca fui tipo o melhor do time, mas eu sempre procurava fazer alguma coisa que faltava. Então se tava faltando mais gente na defesa, eu ia jogar na defesa, se faltava ali uma liga, enfim, eu sempre procurei. E eu sempre tive essa coisa muito de time, assim, sabe? E aí isso me leva a pensar, e eu levei isso já pensei isso nas artes, assim, sabe? O fato de eu gostar, assim, tem essa coisa meio de time, assim, sabe? Tipo, vamos montar um timezinho ali, sabe? Pra uma gurizadinha ali, né? E inventar um negócio. E aliado a isso também, eu tenho uma grande amiga minha que, bom, né, já que estamos aqui, ela era minha namorada, foi minha namorada uma época, e hoje é uma grande amiga minha, a Betina, que ela mora lá em Portugal. Se a Betina escutar, um beijo pra Betina. E a Betina me deu de aniversário uma vez uma leitura de mapa astral. Exato. Uma menina muito querida, agora eu não lembro o nome dela. Pô, não vou lembrar o nome da menina. Beijo pra menina. Aliás, é um bom presente. Né? É um bom presente, uma leitura de mapa astral. E essa menina falou que eu tô fadado a fazer coisas com outras pessoas, assim, que a minha vida só vai pra frente quando eu fizer. E aí eu achei... Ela falou assim, tipo... num tom, assim, um pouco ameaçador, né? Mas também de, tipo, o teu caminho é esse aqui, tá? Tipo... Enfim, e eu abracei um pouco ele, assim, porque eu acho que é um ganha-ganha, assim, pra todo mundo. E eu sempre gostei pra caralho, assim, de estar fazendo os bagulho com as pessoas. Pra mim é isso, assim, é uma coisa que eu falo. Que é um resíduo de coca. Não, eu tô legal na aguinha aqui. Tá. Mas uma parada que eu falo muito isso com a minha psicóloga e tal, né? Quando a minha lista de tarefas, às vezes eu me irrito e apago tudo, assim. Mas agora ela tá com 13 tarefas, assim. 13? Que são coisas pra fazer. Tá. Mas, por exemplo, se eu tivesse combinado comigo mesmo hoje de fazer uma coisa, eu não teria feito. Eu hoje, acordei às 2 da tarde, pra quem quiser, só pra vocês ficarem sabendo. Conta como origem. Eu e o Cadu combinamos, 2 da tarde vamos se encontrar. E eu acabei acordando às 2 da tarde. E aí... E falei, não, tô indo, tal, e peguei o Uber e vim. Se fosse comigo mesmo, e daí cheguei aqui, né, e deu um desconto, e eu não tava. E é 4 da tarde agora. A gente começou 4 da tarde. A gente começou 4 da tarde. Mas eu fiquei feliz porque, tipo, eu sei que o Cadu não vai ficar bravo comigo, nem isso, nem...
E tipo, também deu um desencontro, então tava todo mundo 10-10. Eu cheguei, eu também, porque a gente acabou não falando, eu achei que não ia rolar, acabei fazendo outras coisas, e o meu telefone caiu no vaso sanitário, e ele não tá funcionando direito. Então, agora eu vou te falar, eu fiquei preocupado contigo, porque tu não respondia. Cara, eu não consigo. E aí eu pensei, olha como é que a minha cabeça funciona, eu falei, cara... Deu uma merda. Não, imagina se o Cadu morreu hoje. Tu é de... Porra, eu sou muito assim, meu. A minha mãe, aliás, as pessoas da minha família são assim. A gente ia começar um bagulho muito a fuder e o cara morreu, meu. Olha, daí tu podia fazer em meu nome, isso, né? Daí e ganhar a fama e tal, e contar. Esse episódio em homenagem ao Cadu, meu grande amigo que faleceu e tal, a gente ia começar e aí tu... eu sou muito assim, meu. Eu sou muito do tipo, deu merda. Eu não sei, eu entro num estado meio primitivo, assim, de proteção. O predador comeu todo mundo da minha família. Por isso que eu sou meio contra, agora falando, no teatro, de dramaturgia, essas coisas. Porque a gente cria umas histórias muito mais a fuder do que a realidade do que aconteceu de verdade. Assim. Claro, não é muito mais a fuder o Cadu ter morrido. Não. Mas como seria história mais legal. Boa, né? Mas pra ti não seria tão legal. Exato, pra mim não seria legal, mas como história seria boa, assim. É boa. Olha, ontem eu tava lendo um... É que agora me dá vontade de contar todas as coisas e o porquê das coisas, só que às vezes eu vou contar, não tem problema. Depois qualquer coisa tu edita, tá? Se for, ou eu mesmo edito. A gente combinou que alguém vai editar, mas não sabe quem. Mas ontem eu tava com problemas estomacais, assim. Entendi. Eu comi um negócio que a minha namorada Evelyn, que tá aqui do lado, ela tinha uma comida meio pronta e tal, e eu não desceu legal, vamos dizer assim. E o que aconteceu? E aí eu tô com o meu telefone estragado e a internet na casa da Evelyn não estava funcionando, ou seja, problemas estomacais, telefone estragado, sem internet, né? E aí eu fiquei acordado, ela já tinha ido dormir e eu pensei, vou ler um livro, né? E eu fui ler um livro, que era um livro que eu já tenho há um tempo, é um livro bem pequeno, que se chama... Acho que a Cláudia Zanata falou desse livro na aula, que é a Teoria da Bolsa de Ficção, que é da Ursula Le Guin, e eu nunca sei se o nome dela é Le Guin ou Le Guin, porque é L-G-U-I, assim. Mas ela é americana, né? Então, sim. Enfim. E ela fala sobre como a história é baseada em coisas, histórias de predador, o cara foi lá, matou mamute, não sei o quê. E lança e coisa de matar, sendo que na verdade provavelmente a civilização foi muito mais de coleta de coisas, né? Então de ter uma sacola, de botar ali umas frutas, umas castanhas, não sei o que, né? E que a civilização se deu muito mais nisso. Claro, ela já tá fazendo uma jogada meio de feminismo e tal também, né? Entendi. De, né, a lança, né? Uma coisa mais fálica e tal, e a bolsa é uma coisa mais útero, né? Que recebe, né? E, cara, ela escreve muito, é muito legal, assim, ela é uma escritora de ficção científica, né? Então ela imagina... Como é que é o nome dela? Úrsula Le Guin, Porra, assim, sim, claro. Tu falou o nome, eu não liguei. Sim. Tu conhece? Eu conheço, eu só não conheço esse livro aí. Mas... É bem curtinho, assim, até tenho aqui depois, né, enfim. E aí eu fiquei lendo e é muito curto mesmo, assim, e aí ela fala que justamente a história com H, né, ela foi criada por causa que as histórias, né, com E, dos matar uma mamute é muito mais... Pô, tu vai chegar e dizer assim, fui ali, coletei 2 amoras, né, tipo... Sim. Umas folhas e tal, aí vem um cara lá e diz, matei um mamute com uma lança, o cara jorrou sangue na minha cabeça, aí as tripas caíram, daí esmagou um outro cara lá. Exato. E então como, tipo, as histórias que acabaram sendo mais sedutoras, assim, né, essas histórias de caça e porra, e morte, e não sei o que. Se tornaram mais sedutoras do que uma história, mas que basicamente aquela coisa simples que era coletar e guardar coisas numa coisa, ela fala coisas que guardam outras coisas, acabou influenciando
o que a gente é hoje, assim, né? De essa coisa da galera ser meio heróica, de a gente ter que ser, que tu falou antes, né? Pô, tem que ser o melhor e tal, não sei o que. Exatamente. Né? E eu tava lendo isso ontem, assim, né? E aí, quando tu falou, né, da história que eu ia morrer, assim, né? Que como história era bom, né? Tipo, é uma história mais cara, sedutora, é louco, agora né? tu falou isso, eu me lembrei, porque no passado eu dava aula de cinema pro ensino fundamental, né? E aí chegava uma hora que eu ensinava pra eles, sabe, começo, meio e fim, não sei o que, e aí tinha fazer uma história, tá, escreve e aí era, não lembro agora como é que era o exercício, mas tinha um exercício que eu falava pra eles, era escrever uma memória que aconteceu na escola, de algo que aconteceu na escola. E tinha uns que escreviam assim, eu vim pra escola, aí a minha mãe me deixou, aí eu entrei, aí tive aula, comi, e saí e fui embora. Daí eu, tudo bem. Sim. Não, legal, assim, mas tipo, pensa num filme que seria isso, ou alguém contando uma história. E agora eu fiquei pensando nisso, porra, acabei de ensinar um monte de criança a lança, fazer lança e não sei o que, porque é interessante, né? Claro, tipo, tem que ter um drama, né? Tem que ter uma das coisas que ela um entrelace. Uma das coisas que ela fala é justamente que a história, e aí, claro, né, tu justamente estava dando aula de cinema, né? O cinema, principalmente hollywoodiano e tal, é tudo baseado o roteiro em algum conflito, né? E aí ela fala, né, que em geral essas histórias que se tornaram essas é baseada em conflito, e sendo que não necessariamente, né? Tipo, eu acho que é também dia a dia, por isso que o teatro às vezes nem, o cinema também, mas o cinema e o teatro, eles não se desapegam da coisa do texto por causa disso e tal. Porque e aí a gente vai fazer o quê? Sim. Sendo que dá pra fazer, não, né? dá pra caralho. Aí é que tem um monte de prova. Eu gosto muito, assim, nos meus trabalhos, eu gosto muito de não ter uma coisa muito catártica, assim, sabe? Não ter um final, tipo, aqui, na nossa frente aqui tem uma parede cheia dos trabalhos, assim, né? Então, os meus trabalhos têm tipo, vários, assim, são desenhos com algumas coisas escritas e tal. E não tem uma catarse, assim, não tem uma coisa que vai pra algum lugar, assim, sabe? Ou que puxa pra não sei o que. Tem ali aquele, vou ter que voltar porque esqueci meu remédio. Enfim, é isso. Não tem, sabe? Tipo, é uma situação que acontece. Já aconteceu comigo, que eu já tive que voltar porque eu esqueci meu remédio. Enfim, não tem aquele punchline, sabe? Aquela coisa, ou tipo, uma moral, assim. Não, eu acho que tem humor no cotidiano, assim, de tipo, de se reconhecer no trabalho. Que é tipo, é isso. Eu não me lembro de quando, mas eu devo ter esquecido e voltado pra pegar o remédio, ou ter esquecido alguma coisa e voltado pra pegar o remédio. Eu acho que tem isso, assim. Cara, eu gosto muito de coisas que se repetem, assim, coisa comum. Isso. Ou coisa que é dito muitas vezes, assim, né? Tipo, eu tenho, aqui agora não tem, mas eu tenho uns trabalhos muito... A minha mãe tem um monte de ditos, assim, que ela diz que é da avó dela, tipo, eu não conhecia, né? E ela fala muitas coisas, assim, tipo, a língua é o esporte da bunda, sabe? Essas coisas assim. E ela toda... Eu vi esse no caderninho. Eu tava escrito? Tem um caderninho. Tem. E eu acho que tá escrito assim, minha mãe sempre diz. Acho que sim, é verdade. Pô, é verdade. Tem razão, agora eu lembrei. Pô, é que por causa de... Pô, eu faço muita coisa, assim, muita coisa pequena, assim, e eu acabo me esquecendo. Ontem, quando o pessoal da nossa turma lá, do doutorado veio aqui foi ontem, não? Antes de ontem. Na terça. E o Leonardo, beijo pro Leonardo. Sempre agora eu gosto dessa coisa. É um sonho realizado, sabe? Tipo, fulano, beijo pro fulano, sabe? Gente, se estiver escutando. Todo mundo tem que escutar, porque pra receber um beijo. Né? E aí, o
Léo falou, pô, legal que tu escreveu aqui. Daí eu falei, pô, Léo, desculpa, mas tu me lembra o que deixa eu olhar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Que eu realmente não lembro, assim. Ah, pois é. E também porque é umas coisas muito da hora, assim, do momento, então, tipo... Pois é, eu tinha mais essa coisa de escrever e tal. E eu acho que eu escrevi tudo que eu tinha que escrever. Mas tu sabe que eu escrevo também porque eu acho bonito, assim, é uma coisa também estética. Eu acho total. Eu acho que parte da escrita nos trabalhos é por causa da composição, assim, porque entra na composição e fica bem, assim. Sim. Eu às vezes faço uns trabalhos e parece que tá faltando alguma coisa. Agora tu falou um bagulho que eu tava pensando, que no teu trabalho não tem e que é massa. Que eu tinha umas paradas do tipo, eu desenhava, né, e tal, e às vezes eu escrevia coisa porque eu queria dizer alguma coisa. Sim. E o desenho não falava. E aí, depois de um certo tempo, eu falei assim, tô explicando demais. Mas eu acho que dentro do teu trabalho faz muito sentido, assim, porque a palavra é o trabalho. Sim. E ela toma, às vezes... Tipo, ali eu faço a terapia com os aquilo é muito bom, cara. E ele é o trabalho todo, assim. É o trabalho todo. E aí é massa aquilo, assim. E eu acho que tem essa parada de... Que agora tá na moda dizer, né? A experiência individual não existe, assim. Sim. Então ele trabalha muito com isso também. Sim, acho que sim. Mas eu comecei fazendo... Eu confesso que eu comecei fazendo mais numa preocupação, assim, meio de composição mesmo, assim. Porque eu via, tipo... Acho que grande parte do que eu faço, assim, é muito um grande milkshake, assim, uma grande vitamina de 1000 troços, assim, que aconteceu na vida. Acho que mais ou menos todo mundo funciona um pouco assim, mas eu tenho bastante consciência disso, assim. E aí eu vou pegando, é meio Frankenstein de várias coisas, assim, né? E aí o dia que eu vi uns trabalhos com letra, assim, tipo, pô, eu lembro lá das colagens, cubista e tal. Tinha até na graduação a Adri que me mostrou, então, tem um artista lá que é o Kurt Schwitters e tal, que o cara fez uma casa inteira cheia de colagem, assim, e ele fazia colagem diferente de, tipo, já tinha gente que fazia colagem, mas ele pegava uns tickets de ônibus, sabe? Uma receita do jornal e fazia colagem com essas paradas, assim. E era uma colagem, tipo, abstrata, né? Não era uma colagem que era figurativa, né? Que a galera meio que fazia umas colagens figurativas, de fazer um corpo humano meio estranho. Pode crer. Não, ele fazia umas colagens meio, tipo, abstrata, assim. E aí ele, do nada, tinha uma letra N, assim, sabe? N. Foda-se. Porra, que caralho, que legal isso aqui, sabe? Sim. E aí eu comecei a achar bonito, assim. E aí, claro, aos poucos foi evoluindo pra, tipo, coisas que tem a ver com alguma coisa que eu quero dizer, ou aos poucos, assim, eu fui meio que, tipo... Às vezes é desenho e um negócio, mas aí às vezes é só coisa escrita mesmo, assim. Sim. Eu tinha uma banda que chamava... Beijo pro pessoal da Devil Evil, né? Tipo, e quando a gente começou, assim, o lance era que, tipo, ninguém era cantor, né? Começa por aí, né? E também a gente não era exatamente compositor, a gente queria fazer umas músicas, assim, e tal. E aí até foi o guitarrista, o Lully, beijo pro Lully, que ele veio com a primeira música, que era Eu Sempre Me Frustro, Eu Me Decepciono. Cara, era isso, entendeu? Não tem, tipo... Porque em geral as músicas, né, porra, tu vai pensar, sei lá, tipo, Caetano Veloso, beijo pro Caetano Veloso, né? Mas sei lá, eu falei o Caetano, mas não sei se o Caetano é um bom exemplo, né? Mas as músicas em geral, porra, tem uma baita letra que tem ali uma mensagem, né? Sei lá. Ou às vezes não tem, mas enfim, funciona mais ou menos por aí. E aí a gente, porra, pra que vai botar 800 estrofes e não sei o que, se número 1, a gente não vai conseguir traduzir aquilo melodicamente, assim, né? Sim. Tipo, porque a nossa voz não é boa, ou tipo, a gente não tem conhecimento de canto, sei lá o que. E nem interesse também, sabe? Então vamos fazer só o troço... Ninguém queria jogar no gol, vamos. Isso aí. Todo mundo. Só não vamos deixar chegar na área lá, mas vamos todo mundo pra frente. Tipo isso. E aí a gente decidiu aportar a parte metafórica assim, da coisa e ir direto ao assunto, assim. Sim. Então as nossas músicas eram bem diretas, assim. E eu acho que um pouco isso
Tu sabe que no meu trampo que eu fiz no mestrado e que eu continuo fazendo, é essa coisa do tipo assim, tu é músico, né? E aí eu meio que desencanei com isso também, porque eu via muita gente desencanando, tipo assim, quando eu fui ver que existia noise music, não sei o que, eu falei, tá, cara, dá pra eu ficar fazendo essas bizarrices assim e não tentar ser tão... Porque é isso, eu acho que essa coisa do melhor ator do mundo não me abandonou um pouco, assim. Sim. Que é a coisa da rigidez, assim, de tipo... e aos poucos eu tô conseguindo mostrar mais, mas é isso. Assim. Tem uma colega minha, beijo pra colega minha, que eu não tô me lembrando do nome agora, me desculpa, mas é que eu... Mas ela vai saber, mas ela vai saber quem é, que ela tá fazendo... O mestrado dela é sobre a... Não é sobre isso, mas o conceito operacional dela é pista. A pista né, ela veio do design e tá trabalhando com... E a ideia dela é fazer cenários para festas eletrônicas de rua, né? Tá. E quando ela veio trazer essa coisa da pista... A pista de dança. A pista de dança, tá. Eu ia chegar nesse momento boa, que desculpa, a galera ia entender. Desculpa. É que mas foi bom Sim. que tu entendeu já. E aí a pista eu fiquei pensando, né, muito nisso. Eu pensei assim, tá, e a pista de quando eu toco, né? Porque ninguém nem dança. Eu pensei assim, quer fuder esse teu conceito de pista, assim. Daí eu fiquei pensando, quantas pessoas tem que existir na pista pra existir uma pista de dança, né? Será que duas? Uma só já na frente? E tal, e eu fiquei, daí eu falei pra ela assim, as pessoas não param nem pra escutar, imagina pra dançar o que eu faço, né? Mas também é uma coisa do tipo, sei lá, e eu fiquei pirando muito nessa pista, e agora eu tô com uma ideia, assim, vou botar aqui, porque dizem que se a gente fala as ideias, elas têm que acontecer, mas eu tô a fim de filmar eu tenho saído muito na rua e filmado um setzinho que eu faço, assim, né? E eu fiz o set pra ele ser na rua mesmo. E eu tô pensando, eu quero fazer um que é eu ir lá no Auditório Porto Sol e filmar eu tocando lá no palco, só que não tem ninguém. Não tem ninguém, porque nunca tem ninguém lá. Nunca tem ninguém dançando igual. Nunca tem ninguém lá, e essa coisa do tipo, essa pista que não existe, assim. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Do tipo... Mas dá pra convidar ela pra fazer uma pista lá. Que dá. Não, eu falei pra ela assim, olha, se tu quiser, tamo aí. Tá lá, né? Cara. E agora também, dia 16, vai ter um aniversário de uma colega da Gabi. Beijo, Gabi. Gabona. Vai ter o aniversário dela na Redenção. Eu falei, eu posso fazer um set lá no teu aniversário? Ela, claro, vai. E eu, já então vou. Então, essas coisas de... Eu não sei por que a gente começou a falar disso. Eu também não lembro. Mas sabe que isso me lembrou, tu falou da galera que... de não dançar, assim, eu não sei se tu tá ligado na galera No Wave. Tinha um pessoal, que tinha música que era New Wave, né? Tipo, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? E aí tinha umas galera que eram artistas lá em Nova York, na real, não era nem Estados Unidos, era bem... E os caras começaram a fazer esse movimento que se chamava No Wave, que era uma galera que simplesmente não sabia tocar. E montava umas bandas, assim, a grande maioria era artista ou pior que agora tu lembrou de uma parada. Tem muita gente que ama agora, a juventude ama muito musicais, né? A galera tá gostando. Pô, eu sempre gostei a galera de do teatro, pelo que eu tenho visto, assim, tipo, a galera que tá entrando na graduação, tenho visto muito com isso. E eu tava falando com um amigo meu, o Tete, beijo, Tete. A gente trabalhou no Natal Luz uma época. Boa. E ele gosta muito de musical. E eu falei assim, cara, eu queria fazer um musical onde ninguém sabe cantar. Perfeito, é isso aí, é bem E aí eu brinco que no Grip a gente conseguiu, a gente fez um Macbeth e aí ninguém sabia cantar e a gente fez tipo um karaokê que a gente projetava as letras. Sim. E ninguém sabia cantar, um horror, assim, teve gente saindo no meio, assim, mas era muito a fuder, porque... Cara, teve o show da
da Shakira agora, beijo pra Shakira. Beijo, né? Shakira. Porra, era tudo playback, na real, né? Tipo, 1000 horas ali, tipo, teve que tu via ela com o microfone fora da boca, e, tipo, rolando a voz dela. Então, tipo, tinha um apoio de playback, então, porra, também o saber cantar daqui a pouco já nem é tão importante assim. Não, né? saber alguma coisa, né? A gente deixa de fazer muita coisa porque, uma galera que não desenha porque, tipo assim, Sim. Bom, eu já contei isso pra vocês, né? Eu dava aula pra crianças de, sei lá, 9, 10 anos. Pedia pra desenhar. Prof, não sei desenhar. Porra, como é que não sabe, Léo? Exato. Tu tá 9 anos no mundo. Faz qualquer coisa. Eu falo pros meus alunos, desenhar, tu pegar qualquer coisa que risca, né? Tipo, é isso. Exato. É literalmente isso, não precisa nem papel e nem lápis, assim. Se tu pegar uma chave, esfregar no chão, tu tá desenhando. E aí, a galera não se permite muito, e eu Mas acho que eu não me permitia muito fazer as coisas. Agora tu tá te permitindo um pouco mais. Dentro do meu quarto sozinho, do sim, tá. Mas eu acho... Não, mas isso só pra amarrar o que a gente tá falando, eu acho que tem uma parada que tu faz que é onde eu gostaria de chegar ainda, que é isso de, tipo, essas frases que tu escreve, tu bota elas no mundo, assim. Sim. E aí... E eu tenho pensado muito nisso, assim, eu tô trabalhando com som. Sim. E é muito ruim, mas é muito difícil botar o som no mundo, assim, né? Sim. Porque ele é etéreo, tá no ar, assim, ele não tá nas coisas. Né? Não é tipo pegar um cartaz e colar e tá lá, tá ligado? Sim. E eu tenho pensado muito nisso, assim, do tipo... E também tem uma parada pra mim, eu não sei pra ti, tá? Mas essa coisa de se desvencilhar de alguma coisa que tá na minha cabeça, assim. Sim. Eu tenho muito... Bom, a gente conversou já sobre isso, eu tenho muito lá a coisa do é proibido ter ideia, né? Isso, isso. Que é tipo alguma coisa só pode... porque eu tenho muita ideia e aí eu preciso... Eu só posso ter outra quando eu já tiver realizado uma, né? É tipo um subterfúgio que eu arranjei pra mim mesmo. Não, claro, parece assim, nossa, tipo, eu tenho muita ideia, não sei o que. Não, não, bem pelo contrário, aí é que tá, eu acho bem genial as pessoas que conseguem, né, tipo, de alguma forma, colocar no mundo as coisas. Total, mas é que eu acho que tu é meio parecido comigo, assim, eu acho que as melhores ideias é quando a gente tá trabalhando no bagulho que a gente se determinou a fazer. Sim, mas ao mesmo tempo, eu percebi várias coisas, assim, quando tu tá trabalhando nisso, tem 1000 coisas que vão acontecendo. Entre elas, assim, tipo, frustração também, porque às vezes não sai exatamente como tu quer. Tu tinha imaginado X e sai alfa, sabe? Tipo, e eu vi que muitas vezes eu me bloqueava justamente porque, sei lá, meio com medo e porque não saía, porque às vezes rolava umas frustrações e não sei o quê. E uma das coisas que esse dispositivo me ajudou a ultrapassar é assim, tem que sair. Não importa, tem que sair, tem que estar, sei lá. Porque é melhor ele tá no mundo do que não tá. Assim, é melhor existir alguma coisa que não existir. Total. E então eu vai do jeito que for. E aí vai, sabe? Voltando ao assunto de fazer algo com alguma coisa, com alguém, pra mim é isso. Eu tenho a ideia e lanço pra pessoa. Que nem agora, eu lancei essa ideia. Porque na verdade a ideia do podcast veio de ti, assim. Eu me lembro que tu falou acho que na primeira aula, assim, do doutorado, tu lançou essa, assim, tô pensando em fazer um podcast das aulas, né? Tipo, pode querer gravar as coisas. Gravar as coisas das aulas e tal. E eu achei do caralho, assim, porque... cara, aí a parada do Chico, né? A gente já citou o Chico, mas não mandou beijo pro Chico, então... Inclusive, ele ficou com ciúmes quando ele soube. Então a gente conseguiu, né? Como assim? O nosso objetivo com esse podcast é que é o nosso orientador, inclusive, né? Isso é bom. É causar ciúmes no nosso Chico Machado, exatamente. Chegamos. Mas um dia ele vai ter. Conseguimos. Mas um dia ele será convidado. Ou se persistir a ideia, se tivermos forças para continuar. Mas, cara,
Cara, tem podcast de qualquer porra, né? Na real, de qualquer qualquer porra. assim. E aí vem o que o Chico fala, né? Do falar sobre arte, né? E falar da perspectiva do artista, assim. E aí eu acho que daí então faz sentido, eu acho. Agora tirando, né, a parte... que, porra, tem lá... Puta, tinha um canal lá que eu esqueci, que era uma youtuber. Vivi, eu vi, exatamente, né? Então, sei lá, eu imagino que ela seja historiadora de arte ou jornalista. Eu acho que ela não era, mas ela acabou sendo estudando. Mas enfim, ela fala de trabalhos, né? Beijo, porra, exato, beijo, exatamente. Enfim, agora não tem os artistas fazendo a ideia que isso aqui, gente, é um trabalho de arte, na verdade. Na real, a ideia é... A TV agora vai ter um barulho, ó. Isso. A gente botou na edição. Ó. Isso, exatamente. E como toda boa arte sonora, vai ter uns barulhos chatos, irritantes. Isso, assim, em algum momento. Mas tu sabe que isso eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando de fazer. Vamos fazer, foda-se. Não vamos achar um estúdio pra fazer. Não, a gente ou ficar tomando cuidado aqui. pra não fazer barulho. Ó, eu já tomei Coca-Cola, café, água, e agora o bolinho. O Zico tá comendo um bolo Isso, tem uma criança gritando ali na rua, né? Tem uma criança gritando. Mas isso que tu falou, assim, tipo, eu já tentei catar uns sobre arte. Eu também. E sobre teatro também. Mas eu nunca gostei nada do que eu ouvi. Muito, tipo, qualquer coisa. É muito um livro ilustrativo. Exatamente. Assim. Tipo, olha, tem o trabalho X, o trabalho X significa Y, e não aí... sei o que, e tá lá em tal lugar, e quem fez foi fulano, que era da escola X, e é isso aí, um forte abraço. E é a história da arte, né? Que não é o nosso lugar. Mas uma coisa que a gente tem feito muito nas aulas, e eu tenho gostado muito. Ontem eu tava falando ontem eu tava falando com o Pedro. Beijo pro Pedro. Beijo pro Pedro. Como tem sido legal essa coisa de trocar ideia com outros artistas, assim. Sim. Tanto a galera do mestrado quanto a galera do doutorado, de, conhecer o trabalho. Sim. E tipo assim, como é que tu faz isso aqui? Que é uma coisa que eu tava falando ontem, assim, a tese que eu li, lá no final ele vai falar como que ele faz o bagulho. E eu pensei, arranca já falando já. Cara, rolou isso pra mim no meu projeto ali que eu escrevi pro doutorado. Eu até falei isso, acho que em algum momento. Eu lembro que na entrevista o Chico comentou isso e eu falei e tal. Quando eu escrevi o projeto, eu fui falar também no final sobre o trabalho prático, assim. Eu falei tudo, né, tipo, o que me levou e tal. Porque na minha ideia, tipo, eu pensei assim, eu não me acho eu não sou um teórico, né, obviamente, né. Mas quando eu tava na graduação, era sempre eu senti que queria uma teoria da minha parte, assim, de mim e dos colegas, assim, que a gente até conversar, cara, a gente vai ter que ser um filósofo da Sorbonne, assim, para poder entregar o nosso trabalho de graduação ali, né? Até tem a piada assim, vamos tacar em um Foucault em algum momento, foda-se, sabe? Tipo, nem sei pra quê, nem aliás, sei um abraço Foucault, beijo Foucault. Beijo Foucault. Beijo Foucault. Claro. Se não mandar um beijo pra Foucault, vai mandar pra quem, faz né? tempo que eu não vejo Foucault, onde é que ele tá, né? Tá por aí, né? Foucault sabe como é que funciona, né? Foucault. Então, aí, quando eu fui escrever, assim, eu queria muito passar, assim, né? E aí eu pensei, caralho, vou ter que porque tu não esmirilhar sabe, na né? teoria, assim. Sim, eu não sei. Tu não sabe como tu vai ser... E além na teoria, tipo, eu li uns caras, assim, tinha um cara lá que é o Mark Fisher, né? O cara que escreveu o livro lá do, tipo, é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Aliás, um beijo, Mark Fisher. Beijo pro Mark Fisher, que infelizmente já não... Um beijo pro capitalismo. Que tá nos escutando agora, né? Graças a ele, nada disso é possível. Infelizmente o Mark Fisher já não está entre nós, assim, né? Ele não... Enfim. Mas eu pensava assim, caralho, será que esse cara vale? Será que o Mark Fisher é um cara que se eu botar aqui tá de boa, assim? Será que...
Pô, que ele era professor lá, pô, ele é inglês e tal. Mas eu não sei se o cara, tipo, a galera da academia acha, o que acha do cara, sabe? E eu ficava nessa pilha, assim, será que esses autores que eu li aqui tá valendo, né? Tipo, porque não era o Foucault, entendeu? Que a gente sabe, né? Mais ou menos ali, tá, Merleau-Ponty, Foucault, esses nomes, assim, que tu vê várias vezes. Que é uns caras que filosofavam sobre arte, né? Exato. Agora, chamar um cara que filosofou sobre capitalismo, eu acho que super tem a ver com o trabalho, na real. Cara, eu tenho pensado muito nisso, assim. Tipo, hoje um amigo meu perguntou pro outro amigo meu... Beijo pros 2 amigos, né? Que é tipo assim, aí vendeu bastante obra na tua exposição. E eu ainda brinquei, tu não tá ligado que ele veio com uma agora que arte não se vende. E ele não vai vender nenhum quadro. E aí eu já pensei numas paradas assim de expor e botar as obras valendo, tipo assim, 5 milhões. Tá ligado? Também. Tipo um valor impossível. 65 assim. Milhões isso, de libras. Valor impossível, assim, porque tipo... É isso. É porque o valor da... Tipo, é que eu vi outro dia... Eu tava falando sobre a Marlene Dumas aqui na aula. Que é desenhista, pintora e tal. Beijo Marlene, ela tá entre nós. Ela tá entre nós. Beijo Marlene Dumas, que tá nos escutando aí da Holanda. E não sei quem falou, eu conheço ela porque ela é artista feminina que bateu recorde de valor. E tal. E aí, não lembro, acho que era tipo 14 milhões de libras. Enfim, não lembro. Aí até a gente pesquisou e tal, não. E aí eu fiquei pensando assim que, né, tipo, alguém decidiu esse valor, né? Tem um mercado, não sei o quê. Mas que alguém foi lá e disse que aquele quadro valia... Porque tem uma estimativa, depois eu fui ler, assim, tem uma estimativa de preço nos leilões, foi vendido num leilão. Que daí também, tipo, valor é o que o cara tá ali e tá disposto a pagar. E aí eu pensei nisso também, eu pensei, cara, se tu botar, tu tá dizendo que aquilo de fato custa aquele valor, assim, né? E, claro, porque valor é uma coisa que alguém diz e as pessoas acreditam, né? Isso. Tipo, é uma questão de crença, né? E aí, vai que alguém acredita. Pô, vender umzinho já me garantia o almoço de amanhã. E vários podcasts desses aqui ainda por cima, né? Vai. Beijo pro comprador de 60 e tantos milhões. Do comprador imaginário que pode vender. Mas é doido. Cara, é doido mesmo, porque tipo... E eu acho que tem a ver com o teu projeto nesse sentido de botar o cara lá do capitalismo, porque eu acho que tem isso, assim, do tipo... Sim, mas... nós estamos, assim, relaxa. Terça-feira, quando a gente tava aqui, eu fiz desenho, né, da caveira, porque a única coisa que eu desenho na minha vida agora é caveira, porque era meu apelido, né? É meu apelido, né? Teu apelido era caveira? É caveira. É caveira. É caveira, então, Tá bem. Pros meus amigos de adolescência. Entendi. E eu escrevi assim, relaxa, caveira. Porque, tipo assim, relaxa. Porque, tipo, porque é isso, assim, ainda tem, além de ter uma pressão interna, de pressão de fazer as coisas, pressão acadêmica de produzir, ainda tem essa pressão do tipo, eu me vi muito, tipo, tu não tá postando todo dia no Instagram. E aí, tipo, meu Deus, quem é que tá me pedindo isso? Ninguém tá me pedindo isso, tá ligado? E aí, tipo, e também se eu não fizer, foda-se, tá ligado? E aí tu vai olhar assim, revelando os meus números internos, tu vai olhar assim, um stories meu, 58 pessoas olham, assim, aí eu fiquei pensando assim, 58 pessoas não cabe nem na minha sala, assim, não enche nem minha sala, tá ligado? E aí esses números e tal, e que a gente fica preso e relaxa, assim, tá ligado? Cara, e daí eu tô tentando relaxar, assim. E tu acha que tá conseguindo? Naquelas... Cara, é que eu tive uma coisa muito... Mas eu tive um momento que eu me dei conta de várias coisas, assim. Uma que a gente Agora vai entrar um papo meio filosófico, tá? Desculpa aí, pessoal. Mas Momento filosófico. Vai ter vinheta, talvez, hein?
sempre é uma boa desculpa pra tu fazer uma vinheta. Isso. Fazer vinheta é legal. Pô, vinheta é bom. Vinheta é figurinha do podcast. Exatamente. E a figurinha do podcast. Aí eu me dei conta de várias coisas. Uma que, tipo assim, que é o lance, por exemplo, da história da arte, né? Tipo, o fulano lá tá na história da arte. O cara morreu há 200 anos. O cara nem sabe mais. O cara nem existe. Cada um tem a sua crença e tudo certo, mas tá. Se o cara estiver no céu, ele não deve estar preocupado com isso, eu acho, assim, ou em outro nível de existência, ou se o cara simplesmente não existe, daí ele não está preocupado mesmo. Né? O lance é esse, né? E a outra coisa é que, cara, tu tá em Porto Alegre, tu não é nem assim, a cidade mais importante do teu país, que não é o país mais importante, né? E não é nem os top 5, sabe? Tipo, ou seja, cocô do cavalo do bandido, mais ou menos. Essa não é talvez a bactéria da mosca, sabe? Tipo, não querendo desmerecer, e aí é que tá. Ou talvez querendo desmerecer, mas que esse desmerecimento seja um pouco consciente, assim, sabe, né? E aí eu pensei, cara... E que assim, que nem tu falou, né? E que ele não seja também, a gente não tá, tipo, romantizando... Exato. Né? É apenas assim, cara, é assim que funciona, na verdade. E ao mesmo tempo, isso também é bom tu se dar conta disso, até também pra tu, né, de alguma forma, tentar alguma coisa, combater ou criticar, que seja, né, ou expor, né, enfim. E aí a coisa é tipo assim, aí aliado a isso, por exemplo assim, tu vai se preocupar com stories. Meu, tem 72 bilhões de stories por dia, assim. A pessoa olha o stories e no segundo seguinte já tem outro e no outro. Ou seja, tipo, também a gente tá lidando com uma atenção que cada vez não existe mais, assim. Então, mano, não tem, assim, tirando tu não cometer nenhum crime, ou, sabe? Não tem exatamente alguém, embora eu fale isso, mas eu já falei, eu tenho vergonha de fazer performance, né? Ah, sim. E aí vem uma das coisas que eu gostei de ti também, que tu falou lá no começo, né? Tu disse, o Cadu tem a ver, não sei o que. Eu falei, cara, eu vi o teu trabalho, tu com uma caixa na cabeça, um alto-falante na caixa e uma caixa na cabeça. Eu pensei, cara, eu gosto muito desse cara. eu gosto muito de pessoas com caixa na cabeça, assim. Caixa na cabeça me pega, assim, tipo, eu achei muito massa, assim. Foi uma parada de querer vencer a timidez também. É engraçado. Eu ia perguntar isso, assim, se teve a ver com isso. Cara, assim, tipo... é louco. Eu tava conversando semana passada com um amigo meu, né? Beijo pro amigo. Beijo pro Titi, o Titi de novo. O Titi já recebeu vários beijos, eu acho, talvez, né? Não, ele participou bastante do meu mestrado, assim. Sim. A gente troca muita ideia nesse sentido, assim. E é um cara que não é nem um pouco acadêmico, assim. Mas ele é engenheiro de som. Boa. E aí eu troco várias ideias. Mas às vezes a gente precisa de pessoas não acadêmicas. Não, precisa, né? assim. Pô, total. E... o que eu ia falar? E aí a gente tava com uns amigos e ele começou, não, Caveira já ficou até pelado já, não sei o quê. Tinha uma peça que eu fazia no sarcástico, né? Uhum. E aí eu pensei assim, cara, eu tenho zero vergonha disso. Pra mim é muito desprendimento. Mas assim, zero vergonha quando as coisas estão... como é que a gente vai dizer assim? Tem eu acho que eu falei sobre isso no terça-feira na aula, que o teatro ele tem um acordo ali entre a plateia e o público, né? Que isso aqui vai ser realidade durante um certo tempo e tal. Sim. Né? Então, quando tá esse lugar do tipo que não é a vida comum, Sim. E aí eu acho que tem várias dualidades, assim. Sim. Eu já conversei muito sobre isso na terapia, assim. Que, por exemplo, essa coisa do stories, né? Eu sou uma pessoa, uma amiga minha já me falou assim, quis te apresentar pra uma amiga minha esses dias, não tem nenhuma foto tua no Instagram, No Instagram, só tem foto tua com caixa na cabeça, com caixa não sei na o quê. cabeça. Sim.
Então tem isso sim, que tipo, a minha vida privada, que não tem nada de interessante, também, enfim, não tem nada a esconder, eu meio que eu tenho ficado cada vez mais reservado, assim, e aí eu uso desse lugar meio que pra... eu tenho pensado muito nisso, assim, pô, eu tenho me fechado mais quando eu vou fazer a performance, porque esses dias eu tava conversando com o Chico sobre isso. Agora, quando eu faço set e performo, eu tô tão concentrado naquilo que eu tô meio sério, assim, e tal. E não tem nenhum olhar, assim, até que teria um olhar pra frente. E eu brinquei com ele. Quando eu faço sozinho em casa, eu danço e faço. E aí, quando eu tô ali, tem gente... Tipo, eu balanço um pouco, assim, mas não... Que é uma coisa que eu tenho me incomodado. Não, é uma pergunta de pesquisa que eu tenho feito, assim. Do tipo... Tá, aquele cara que era tão... Será que eu tenho que sair 1 hora pra dançar mais essas coisas? Mas tá tão gostosinho fazer aquilo ali. Porque é isso, assim, quem me vê hoje em dia... não vai pensar que é um cara que veio do teatro e tal, né? Porque é uma coisa muito dura, assim. E isso que eu ia te contar, até quando eu fui fazer teatro, a primeira aula que eu tive, eu caí de paraquedas, assim. Tá. Era uma aula que tinha começado em maio, eu acho, e eu entrei em agosto. Que era uma turma que já se conhecia. E eu nem sabia, nunca tinha ido ao teatro, nem sabia. Eu, tipo, botei umas roupas lá que eram... eu acho que essas roupas aqui são de teatro. De ensaiar teatro, né? De fazer coisas. E aí, cheguei lá, e aí aquecimento, galera, foi, pá. E aí a galera loucona, né? Aquela coisa... soltando o corpo. E eu, monolito, assim, tipo, um hétero dançando, um passinho pra cá, um passinho pra lá, um passinho pra cá. E aí é muito engraçado porque o meu professor, a gente conversou uma vez, tempos depois, e meu professor falou assim, cara, eu percebi exatamente o momento que tu falou assim, foda-se. E aí eu falei, e foi muito isso, assim, eu pensei, cara, tá todo mundo dançando aqui, não tem ninguém nos filmando, não tem ninguém nada. Tu tava sendo o estranho naquele... Exatamente, eu tava sendo estranho. E aí, tipo, me soltei. E aí, hoje eu tenho feito mais isso de... Não consigo me soltar, mas também não tô pirando muito nisso, sim. Mas eu queria me soltar, assim. E aí tem uma galera da Noise Music que, tipo, bota máscara e não sei o quê. Tem o... agora não me lembro o nome dele. É um japonês também, que ele faz performance que é ele... Tu já deve ter visto no Instagram, que é ele só uma caixa de... que ele rola no chão, não sei o quê. Eu falei, porra, ia foder aquilo ali. E aí eu fiquei pensando, mas é que eu tenho cuidado com meus equipamentos, eu não quero ficar rolando, tipo... Mas eu tenho sentido falta disso, mas eu acho que é isso. Não parece, mas eu sou tímido, né? Sim. E aí a caixa de batida era um jeito também de sair, assim, pela rua e fazer coisas e poder trocar ideia, porque eu acho que eu tinha muita interação com a galera, assim, e tinha essa coisa meio debochada e que eu gosto, assim, também de ir falando, enfim, ir filmando e fazendo coisas, assim. E eu gosto dessa coisa de estar no centro das atenções, assim, de uma certa de alguma forma. De alguma forma, assim, mas que não seja o Ricardo Pessoa, claro. É um outro cara que tá ali e tal. E aí eu acho que também é uma parada que eu vou tentar resolver no doutorado, assim, do tipo... Por isso que eu vou pra rua. Mas tu vai continuar a tua caixa, assim? Vou, pretendo. Eu tenho que melhorar ela, porque agora ela tá com um pouco de... Eu acho que eu vou fazer outra até. Porque ela tá com muito problemas técnicos de... Sim. É que ela é tão querida pra mim, porque foi a primeira, assim, que eu fiz. Eu tenho um capacete de moto que eu fiz também. E ele é perfeito, sonoramente, assim, porque isola bem a coisa. Mas não é a caixa de batida, porque a caixa de batida ela tem uma parada estética que funciona, que é muito bom. Porque ela tem a coisa da gambiarra, do ela é muito, assim. ela é muito bonita, na verdade. Tipo, não, bonita, tu entende o que quer dizer com bonita, né?
Não, é que nesse ponto, assim, a gente tem uma convergência, assim, porque eu também tenho a caixa, né? Quer dizer, não é uma caixa, assim, mas... E a gente já se apresentou. Já se apresentou, exatamente. Para um público, para uma pista gigantesca de gente. Exatamente. E é muito... Porra, quando eu criei, na verdade, era mais pra, tipo... Porque eu boto a caixa, eu não me sinto outra pessoa, sabe? Não é... Ao mesmo tempo que é um personagem, mas não é. Mas é como eu me sinto, na verdade, também. Sem a caixa, na verdade. Então, isso que tu falou agora, pra mim, é uma coisa que eu sempre fiquei me pegando um pouco dessa coisa da performance, que é... as pessoas, quando tu mete a caixa, aquilo vira algum tipo de espetáculo, que é algum tipo de show que não é mais a vida acontecendo, né? Isso. E na verdade pra mim não, pra mim eu tava normal, entende? Eu tava eu ali, assim. E eu sempre fiquei achando isso meio engraçado, assim. Por isso que eu boto a caixa e eu continuo tímido. Não, tipo, pra mim é eu falo assim, pra mim é a lógica do óculos de sol, assim, né? Tipo, não sei, parece que tu bota o óculos de sol, tu fica meio impermeável, assim, sabe? Fica meio protegido, né? Tu pode, sei lá, tu pode andar e parece que as pessoas não sabem o que tá se passando contigo, assim. Eu tenho um pouco isso, assim. E a caixa pra mim não faz esse trabalho, sabe? E a única vez que eu fiz uma performance daí sozinho, assim, eu fiz pouquíssimas, assim, na real, justamente por isso, assim, porque... É uma amiga minha, que ela é fotógrafa, e aí ela ia fazer uma exposição pequena, assim, das fotos dela e tal, e ela falou, vai lá e faz. A gente dividiu um apartamento, na verdade. E ela falou, vai lá e faz uma performance lá. Eu falei, Nath, beijo pra Nath aí. Eu falei, Nath, mas eu nem faço, na real, tipo, porque eu sempre usei pra gravar uns vídeos, né? E aí, vídeo é vídeo, né? Tipo, vídeo é tu com uma câmera, assim, não sei, pra mim não... Eu sei que possivelmente outras pessoas vão ver, mas aí tudo bem, tipo, eu não tô lá. Isso. Eu não tô lá. E aí eu disse, mas eu não faço e tal. Cara, vai lá e faz qualquer coisa. E era a exposição era num bar, assim. E eu pensei assim, eu vou no bar, eu vou tentar ficar bêbado, né? E aí eu faço, sei lá, bêbado eu imaginei que ia dar certo. Assim, sim. E aí só que eu dava aula e tal, eu me atrasei, não sei o que, e não tive tempo de ficar bêbado. Eu cheguei lá, eu tomei, tipo, muito bom. Me deram, acho que um drink qualquer, eu tomei o drink, tem que ser agora, porque não sei o que, para. E eu, tipo assim, eu lembro que eu levei a caixa, eu tinha pintado um paletó também, assim, tipo um blazer, né? Aí eu botei o blazer, a caixa e eu levei um violão. E aí eu tava tão tímido, assim, que eu cheguei na frente e tranquei, assim. Só que eu tava com a caixa, né? E aí tem uma coisa que aí eu percebi que a caixa meio que ganha, né? Tipo, eu entrei e fiquei quieto. E a galera começou a rir, né? Achou que aquilo ali já era... Michael Jackson. Assim. Exato, né? As paradas, eu acho que tem duas pessoas, que é o Michael Jackson e a Beyoncé, eu acho que é os dois que param. E aí fica ali, né? E a galera... E, cara, eu cheguei... E na verdade, eu tava travado, assim, de eu não conseguir falar. E aí e aí a galera começou a rir, assim, porque eu tava ali parado, segurando um violão, né? E aí a única coisa que eu fiz, eu falei assim, eu vou tocar uma música. E eu toquei uma música que eu acho que era tipo assim, uma música da Britney Spears, assim, alguma coisa assim que eu tava aprendendo a tocar ali. E aí eu parei na metade e aí eu pensei assim, eu vou falar qualquer coisa. Aí eu comecei a falar assim, hoje de manhã acordei, daí eu fiz café, que aí era aquela parada, né, tipo, daí eu me liguei que o café tinha acabado, daí eu fui no Lidl e tal, que era o supermercado que ficava ali perto, né? Aí a galera começou a rir, assim, porque era tipo uma pessoa estranha, né, falando umas coisas normal, assim, né, e aí eu entendi que era, sem querer eu me encaminhei pra essa coisa que era tipo, essa pessoa estranha fazendo umas coisas meio que todo mundo faz, assim, que eu acho que é um pouco
que é o que a gente é como artista, assim, né? Tipo, umas pessoas estranhas que tem que ir no supermercado, assim. Não que as outras pessoas não, né? Todo mundo, sei lá, enfim. Tipo, não sei se o advogado tem essa percepção, assim. Não que a gente não tenha aqui no supermercado, mas é que a gente tem que ficar pensando em coisas para além da filosofia, do não sei o que, do sentimento, do vazio, da existência, do cosmos, do universo, e daqui a pouco tu tem que ir no supermercado. Assim, isso. Né? Tipo, é muito brusco, assim, né? Não tem uma divisão. Não, é tipo, tu tá lá, o vazio, o sentimento, a morte, o cosmos, Deus não existe ou existe, na não existência. A Terra é um ponto de areia no meio de uma imensidão, a gente vai morrer. E o capitalismo, não sei quem, e aí quando vê, tu tem que comprar 3 cacetinhos, mortadela e uma fruta. Aí a minha ideia, assim, de performance, que aí eu sempre tive essa ideia e não botei nunca em prática, que era fazer um inverso do stand-up comedy, assim. Porque eu não gosto de stand-up comedy, assim, né? Tipo, eu acho muito chato, assim. Eu entendo, assim, o apelo, assim, até já vi. Como eu não gosto, eu não vejo muito, né? Mas já vi uns engraçados, mas não sei. É que aí entra nessa coisa, né? O stand-up comedy assim, pra mim é tipo a lógica do motel, assim, sabe? Que o motel é um negócio que tu tem que ir lá, tu tem que transar, né? Entendi. Porque tu tá lá, tu pagou, tu não sei o que, tu tem que transar. Pode não transar, mas... Sim, tu não vai fazer um pernoite. Exatamente, né? Você vai jogar sinuca. Isso, vou ali sozinho no motel, dormir, sei lá. Pode acontecer, acho que deve ter gente que já fez, mas enfim. Ele tem o seu fim, né? E o stand-up comedy pra mim é isso, assim. Tipo, a galera já vai preparada pra rir. Daí o cara chega e fala boa noite, a galera já sai rindo, assim, e tal. E aí a minha ideia era tentar fazer uma vida normal sentado, assim, sabe? Tipo... Dia 27, eu acho, de maio de 2026. O Chico vai fazer aquela mostra de performance. É verdade. Daqui a pouco dá pra fazer isso. Ele falou até, mas eu sempre fico... Mas tu sabe que agora tu falou isso? Eu gosto de alguns stand-ups que são específicos, e teve um que foi referência pra mim no mestrado, que é o Roger Watts. Roger Watts, eu vou ver porque eu quero gostar de... Assim? Tá, eu vou tem achar. que... Inclusive, beijo. Beijo pro Roger. Grande Eu sempre falo o nome dele errado, depois eu tenho que procurar ali. Tá. Mas ele tem uma parada que é tipo isso, E depois eu fui ver, assim, o meu trampo, no final, era meio stand-up, só que ninguém sabia que era pra rir, assim. Era uma coisa que faltou combinar ali. Não, tinha gente que ria, que entendia, mas tem que... E aí eu fiquei pensando muito nessa coisa do humor, que é uma coisa que tem no teu trabalho também. E eu fiquei pensando muito assim, o meu trabalho tem, mas eu não sei se o humor que tem nele chega nas pessoas, assim, que nem aquilo assim. Eu tenho aquele momento do meu mestrado lá que eu chamei de freestyle ruim, né? Porra, eu achei massa. Que eu fazia um freestyle que era muito ruim. Caralho. E lá em São Paulo acho que eles entenderam melhor. Assim. Porra, achei do cara. Porra, freestyle. Mas muito veria um freestyle ruim. Assim. Mas era tipo, e aí eu via assim, tinha 2 caras numa porta, eu via, né, a parte da Rua do Polvo ali, tinha o Tite na janela e tinha 2 caras na porta, assim, né? E aí era o Tite se mijando de rir, assim, né? Porque tipo assim, como é que esse imbecil tá fazendo isso? E tinha os 2 caras na porta, tipo assim. Esse cara tá mandando muito no freestyle, assim, tá ligado? Mas tu falou que eventualmente tu ficou bom, assim, né? Daí eu tive que retomar. Mas daí lá em São Paulo eu entendi como é que eu tinha que me puxar o tapete e tal. Sim. Mas o que eu ia dizer? Que teve outro momento aqui. Daí tem esse humor que é tipo, quem entende os códigos do rap... É quase uma coisa meio... Ontem eu tava falando isso, né? Do tipo, quanto a gente tem que explicar às vezes o conceito para as pessoas entenderem sobre o que tu tá falando. Eu acho que era uma parada meio assim, eu fui tentando buscar... Tem coisas que são mais nítidas, que são engraçadas, tem coisas que são menos nítidas. E aí, o que eu ia falar mesmo? Agora não esqueci. Mas
Roger Watts. Ele ganha nisso porque as pessoas vão lá ver o especial ele sabe esse dele. código da e galera. aí ele já parte dessa do tipo... Só que daí se a pessoa vai lá ver a minha parada, era tipo performance de arte sonora. Aí tipo, opa, temos que escutar aqui a arte sonora e tal. E aí tem essa parada da arte ser uma coisa meio séria, né? Tem que ser séria. Mas, tu falou agora. Isso aí é uma coisa que eu acho muito engraçada. Assim. Que é tipo, por exemplo, arte sonora. Uma vez eu fiz um gifzinho, assim, cara, tava escrito assim, arte sonora, barulhinhos chatos e irritantes. Isso. Porque, cara, cria assim uma certa linguagem dos trabalhos, assim, né? Tipo, e arte sonora, assim, sei lá, vários trabalhos que eu conheço segue essa vertente, né? O que a gente tá falando aqui pode ser arte sonora, sim, né? A gente tá aqui falando através do som e tal, né? E eu fico sempre achando, por que, cara, não dá pra explorar outra coisa, assim, porque cria-se uma linguagem, assim, né? Tipo, cria-se uma linguagem. Tá, e aí até aí tudo bem, porque qualquer coisa que se repete e tal, vai se criar uma espécie de glossário, assim, né? Exatamente. Tipo, daquilo. E, claro, tu vai jogar dentro desses códigos e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, justamente pelas pessoas identificarem esses códigos, assim, dá pra brincar com isso, assim, né? Daqui a pouco dá pra fazer em vez de ser um barulho chato e irritante, barulho legal e... total. Sabe? Tipo, não sei, prazeroso. Não sei, porque eu sabe? acho que tipo... tem uma parada meio assim, ó, uma coisa que o Chico fala, assim. A performance, ela não tem uma técnica estabelecida, né? Sim, então, sim. qualquer coisa pode ser... Esse glossário está sendo construído. Né? Isso. E eu acho que nunca vai ser... Sim. Nunca vai ser fechado. E a arte sonora, ela passa meio que por isso, assim. Porque, tipo assim, artistas visuais que tinham um som no trabalho, virar arte sonora. Um músico que não quer tocar música, quer fazer uma coisa mais desconstruída, arte sonora, né? Sim. E eu me sinto meio assim, meio tipo assim, eu quero fazer tudo isso e fico meio isso. Mas daí a gente fica meio que... Tá, mas o que tu vai fazer lá? Daí tu fica assim, a vontade de dizer, tipo, vai lá e vê o que eu faço, tá ligado? Exato, e aí... Essa coisa, assim, de não ter um lugar, eu acho a melhor coisa. Não, total, eu adoro isso. Cada pessoa que não sabe direito onde é que se encaixa, assim, e tirando, nem tô falando isso, assim, de um ponto de vista romântico, assim, ai, nossa, não é nem isso, assim. Eu acho justamente tu se colocar entre todas as coisas, assim, sabe, não precisar ser um pagador de dividendos para essa ou aquela coisa, sabe? Tu poder transitar sabe, uma coisa isso meio... era legal de trocar ideia depois com as pessoas. Tipo, o teu trabalho é isso, e não sei o quê. E tu faz isso. Quando eu fui pro congresso lá, Sim. era tipo, tinha uma professora minha da graduação que ela falou, tu trabalha com máscara, né? Legal, não sei o quê. Sim. E eu... Tipo, não eu nem falo que não, nem que sim. Claro. E aí tinha um outro parceiro lá que falou assim, tu trabalha com luthieria, né? Que legal, tu constrói astronomia. Pois é, tipo assim, duas coisas que são totalmente... Porra, é um troço que nem o cara tinha pensado. Não, nem o cara tinha pensado. E eu falava assim, eu falo no mestrado, né? Pra mim a caixa de batida é a caixa de batida. Sim. Mas que legal que pra essa galera é isso. E eu me divirto com isso, assim. Claro. Eu acho que é um outro lado que a galera não pega, assim, mas eu me divirto com isso, do tipo, que legal. Daqui a pouco, se alguém escrever, eu posso até usar, olha. Sim. Tá abençoado aí, pode. Sou luthier. Quer que eu construa uma guitarra pra ti? Eu construo. Um violãozinho, um piano de cauda. Esses códigos, assim, e tal, não sei o quê, e que também eu vejo que, embora tá se criando, embora não foi criado, e o Chico tem razão, né? Não foi criado, mas já tem alguns, assim. Sim, né? E aí, também tu poder levar pra lá e levar pra cá, eu acho que é a parte interessante também. E aí, nisso, eu lembrei uma coisa que eu queria ter falado antes e tal, mas é que eu acho que essa performance que eu fiz dessa vez, ela se concretizou, na verdade, depois, né?
que eu tinha acabado e tal, daí eu finalmente fui poder ficar bêbado, assim, né? Tipo, que era a minha intenção inicial. Na verdade, só fui tomar uma cerveja e tal. E veio um dos caras que tava vendo, assim, e ele falou assim, cara, primeiro eu queria te... teve uma coisa que eu ficava falando, assim, e aí eu tava falando, sei lá, tipo, eu fiquei falando coisas da vida, e eu pedi assim, gente, quem aqui prefere o Zafari ou o, sei lá, o Nacional, sabe? Ou o Desco atacado. Aí a galera, levanta a mão quem prefere o Desco, aí, sei lá, era qualquer coisa, assim, sabe? E tinha umas interações assim. Stand-up comedy mesmo. Então, só que não, sabe, não tinha essa coisa assim, sim. Mas é que na verdade era mais no sentido, eu não sabia, era como. Sim, tu tava tipo. Era o que tava. Não tinha não tinha filtro assim, mas era a coisa que vinha na minha cabeça. Sim, tu tava improvisando, exato. Só que nunca era uma coisa punchline, não tinha essas paradas assim, não tinha uma não piada, não chegava em lugar nenhum. Lugar nenhum. E aí às vezes eu tava no meio da história, eu começava a tocar uma música e a única coisa que era que tipo eu nunca terminava as músicas. Tipo, sempre um pouquinho assim, ou tipo eu parava no meio do refrão, a galera tava meio animada e eu voltava a contar a história. Sim. Essa parte tinha um pouquinho assim de alguma construção narrativa, assim. Tinha alguma consciência. De alguma consciência. E aí eu fiquei... então tinha essa coisa da música, né, de tocar uma música, só que ela nunca acabava e sempre ela parava e tal. E aí... Depois que eu saí, esse cara veio falar comigo, ele falou assim, cara, duas coisas. Eu quero que tu toque no meu casamento. Aí eu falei, porra, que legal, tu vai casar? Daí ele disse, não é isso, eu não vou casar, nem tenho namorado, nem tenho... Mas se eu casar um dia, eu quero que tu toque nele. Aí eu disse, tá bem. Depois eu fiquei amigo desse cara. Aí ele falou assim, e a outra coisa é que ele disse assim, eu achei que tu ia chegar, tipo, com a caixa, que tu ia começar a gritar... E, sei lá, rasgar a roupa e rastejar no chão e aí dar um soco em alguém, sim. Sabe? Tipo, umas coisas doidas, assim. Uhum. E eu cheguei lá e fiquei, tipo, estático, assim, duro, né? Que nem tu falou, né? Na aula ali, tipo, tímido, né? E tal. Acho que a minha movimentação deve ter sido eu nervoso falando, assim, sim. Ou seja, nenhuma, né? Tipo, só gesticulando. E ele falou isso, né? Dessa quebra meio que de... Porque, claro, eu tô num bar, né? Tipo, não tô num teatro. Sim, né? total. Não tem essa... Então as pessoas que estavam ali, sei lá, estavam ali pra tomar uma cerveja ou ver ali a exposição da minha amiga e tal. Mas teve essa coisa assim, e eu pensei assim, pô, é mais ou menos isso que eu quero, que caso eu fizer uma performance eu gostaria de atingir, sabe? Tipo, sim. Essa coisa assim, dessa certa quebra de expectativa do que é uma performance, assim, sabe? Então. De não ser uma... Primeiro, não... Pra mim aquilo não é assim... Claro, eu entendo que, por exemplo, tem uma separação física, né? Tipo, tem um palco, tem um microfone, né? E tem as pessoas lá, tem essa separação geográfica ali. Tá, beleza. Mas na minha cabeça aquilo não é uma encenação, né? Tipo, não é tipo, que nem no cinema tem o espaço diegético, né? Aquilo não é um espaço, não sei qual é o referente do teatro a isso, assim, né? Mas, teatralidade, talvez. Mas não é um espaço fora, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que tá acontecendo ali, assim. Sim. E os meus trabalhos, assim, tipo, tô olhando ali pras caixas, eles, pra mim, eles são, os trabalhos que não são, eles são um pouco assim, sabe? Tipo, eles não são um mundo arte, assim, sabe? Sim. Tipo, ele é uma caixa, assim, que assim como tem um armário, tá ali, sabe? Cara, eu li um texto ontem agora não me lembro qual é o nome. Abriu uma exposição do Duchamp lá no MoMA. E o cara falando que foi. Beijo pro MoMA, né? Um beijo pro MoMA. E pro Duchamp também. E pro Duchamp, claro. Sempre. Sempre. E o cara falando assim, porra, Duchamp fudeu a arte. Porque o cara trouxe uns bagulho do cotidiano aqui pro museu e agora qualquer merda é arte e tal. Qualquer um é essa porra. E eu fiquei pensando nisso, assim, do tipo... Sim, eu fiquei tentando buscar se o texto... Porque eu tava lendo traduzido também.
se ele tava sendo irônico ou se ele tava sendo meio reacionário. Sim, assim, tipo, se ele tava de fato xingando. Se ele tava de fato xingando, mas eu fiquei pensando, sim, tem esse lugar de tipo... E aí é legal a gente brincar não, mas ter noção disso e poder brincar em relação a isso. Que era uma coisa que eu falava muito com os meus estudantes de teatro e tal, é tipo, cara, o cânone, as coisas muito fixadas é bom porque daí tu pode brincar com elas nesse sentido e por isso que a gente tem que ter noção, assim, não dá pra tipo assim, não dá pra eu ser otário, vamos dizer assim, quando alguém me diz que a minha caixa de batida é luthieria e eu ficar falando assim, vai te fuder, meu, que luthieria, isso aqui. Não, tipo, tá, beleza, eu tenho noção de que o trabalho leva as pessoas para vários lugares porque eles não têm coisa. E eu posso brincar mais com isso, né? Claro. Então, quando eu falei também de que esse humor, eu ficava incomodado, eu acho que por causa disso, assim, o humor, eu não conseguia controlar esse humor de... E ao mesmo tempo eu tento, daí vai pra coisa da sinopse, né? Mas tu não queria que fosse humor? Não, assim? eu queria que fosse humor, eu queria que a galera se divertisse. Que se divertisse. Talvez, não que a galera desse gargalhadas, mas... Não, então, lá em São Paulo, beijo pro meu amigo Wagner Olino, que inclusive eu acho que tem... também trabalha com colar. Tem muito humor. Sim. Eu sempre falei pra ele assim, tem muito humor nesse teu trabalho. Sim. Né? Que ele cola lá os brinquedos e tal. E foi isso, né? Ele foi fazer exposição lá em São Paulo e me convidou pra... A mesma coisa. Convidou pra fazer uma performance. E ele falou, pô, tem tudo a ver com o teu trabalho. Eu falei, pô, sou muito fã do teu trabalho, que bom que tu vê isso, assim. Sim, que legal. E aí foi, porque eu acho que a galera já tava mais, que foi isso, assim. Não tinha um palco, mas tinha a minha mesinha lá que eu trabalho. E a galera tava mais assim, tipo... É quase também um humor do tipo assim, é pra rir disso aí, cara, tá muito engraçado, mas será que eu não vou estar ofendendo ele se eu rir? E aí, tá, depois tu vê as... Porque daí teve uma hora eu falei assim... Daí eu consegui controlar o coisa. Porque teve uma performance de uma aula há uns tempo atrás do Chico, que a Vitória Titon, beijo Vitória Titon. Beijo, Vitória. Que foi uma performance muito boa que ela fez, que era o seguinte, ela pegou vários iPods, assim, e deu pra uma galera e falou assim, a performance vai ser o seguinte, quando a música chegar no refrão, eu quero que vocês cantem em voz alta. E a gente vai tocar junto. E aí, todos eles botaram o som e a gente via eles escutando. E aí, quando chegava no refrão, era... como é que é? Mas era de uma música... Estou aqui querendo-te, ahogando-me entre fotos... Só que as pessoas não se ouvindo, então era pior ainda. Assim. Era uma cacofonia total. Muita cacofonia. E aí eu falei, vou fazer essa ideia da Vito, só que com o do... aquela... Faz um tempão. Porra, é Jorge Versilo. Jorge Versilo. Um beijo pra aí Jorge eu falei, Versilo. Porra, eu vou cantar. Caralho, então eu tava tocando no meio lá, e aí eu parava tudo e tocava o Jorge Versilo, começava a cantar em voz alta, assim, só que sem escutar meu programa. Claro. Então eu deixei mais evidente que a galera daí... Tinha uma galhofa ali envolvida. Tinha uma galhofa envolvida e tal. E aí depois eu terminei, e eu não fiz nessa que eu tinha preparado pra exposição, eu não botei o freestyle ruim. E aí eu terminei. E aí todo mundo aplaudiu, não sei o que. E os meus amigos de São Paulo começaram assim, freestyle, faz freestyle, faz o freestyle. E aí eu fiz o freestyle, né? Mas daí era metade rindo, metade não rindo, assim, né? Mas foi legal, assim, porque daí eu consegui ter esse controle em cima. Então tem coisas que servem. Mas eu acho maneiro, assim, tipo, tu deixar as galera um pouquinho sem saber, assim, sabe? Tipo... Mas é que quando tem 3 pessoas... aí é difícil. Aí é porque daí tu pode apanhar, sabe? Também tem essa coisa. Mas aí sim, é que eu ainda não tive essa experiência de ter muita gente... Então, nesse dia que eu fiz, justamente porque era num bar e tal,
tinha bastante gente, assim. Isso. E eu fiquei muito intimidado. Eu assim. só imagino. Foi... A sorte é que, tipo, a máscara que eu uso, ela tem uma visibilidade horrível, assim, né? Quer dizer, agora não... Tipo, ela já nem existe mais, assim, né? Mas eu tinha colado uns acetato colorido, só que eu fiz uns furos assim na caixa para respirar e tal, mas tu respirando ali dentro, aquilo muito rápido fica embaçado, assim. Então tu não, muito rápido tu para de enxergar, assim, tipo, quer dizer, tu enxerga vultos e tal, sim, mas não é mais o Zigo, a fulano, é tipo, bom, eu sei que ali tem um povo ali e tal, então tu meio que tu acaba vivendo o teu mundo ali e tal, e eu escutava só, né, eu escutava as galera rindo, assim, que é um sinal de que tá funcionando, né? Mas assim, na real eu tava, cara, como não tinha roteiro, não tinha nada, eu pensei, se eu também ficar aqui 1 minuto, já deu, ninguém já vai paguei, saber. Exato, o de hoje tá pago. O de hoje tá então, pago. E aí, daí eu fiquei, e aí uma hora também, assim, eu pensei, deu, né? Tipo, foi bem assim, acho que deu, assim. Então, aí eu falei, tchau. Aí eu tava no meio de um assunto, assim, tipo, pois é, né? Acho que não sei o quê. Então tá, tchau. Aí virei as costas e falei, vazei, assim, e tal. E, cara, foi bem maneiro, assim, mas eu pretendo tentar conseguir fazer mais disso. Quero fazer stand-up sonoro. Stand-up sonoro. Sem ser comedy, né? Mas que acaba sendo, assim, mas pelo menos que não seja essa coisa das... Porque, cara, tem um negócio que tu falou que tem uma parada de comicidade. Meu trabalho tem ironia, tem essa coisa engraçada e tal. Mas em geral é umas coisas que pra mim é meio triste, assim. Não, total. É uma coisa meio... Vamos rir do depressivo. Isso. Tipo meio o Charlie Chaplin, assim, claro, nada a ver, assim, né? Poxa, tu tá te comparando. Isso, exatamente. Cara, eu sou um pouco melhor, na real, imagina. Porra, Charlie Chaplin era foda demais, né? Mas assim, né? Tipo, poxa, os filmes do Charlie Chaplin, ele rindo da miséria, assim. Meio Chaves também, né? Meio Chaves, é verdade, né? Mas não rindo da miséria, assim, já que tu tá na miséria e tu precisa achar coisas, assim, de alguma forma pra... Sim. Um pouco pra aliviar aquilo, né? E outro pouco também pra, tipo, tu te antenar que aquilo tá acontecendo e tal. E o meu trabalho... E o meu trabalho é bem colorido também. E um pouco é por causa disso, assim, sabe? Tipo, pra tapear. Pra tapear, sabe? pior. Tipo, o meu pai, meu pai era carnavalesco. De que tinha uma escola? Não, ele Próximo episódio. Vamos estar falando sobre o pai do... É verdade. Meu pai era bem assim, uma pessoa bem conceituada, né, no mundo do carnaval de Porto Alegre. Ele não tinha uma escola, assim, ele era Imperadores do Samba, essa é a escola do coração, mas ele trabalhava para várias escolas. Meus alunos da Restinga ele trabalhou muito que eu fosse torcedor da Restinga, do Estado Maior, beijo pro Estado Maior da Restinga. E meu pai também fez. Meu pai fazia o tema enredo e ser carnavalesco, que era tipo organizar o desfile. Às vezes as pessoas confundem com o samba enredo, né? Tipo, o samba enredo é a música. Sim. Meu pai não fazia samba, assim, né? Não era músico, mas ele fazia os temas enredos e a organização do desfile, assim. E o carnaval tem uma coisa um pouco isso, né? Total. Porque, né, tipo, o carnaval é sempre as pessoas da periferia e tal, né? Uma coisa... né, tipo, um desfile popular, né, e tal, e são pessoas, em geral, que têm uma vida muito difícil, assim, né, muito dura e tal, e que naquele dia, né, tipo, a pessoa se veste de ouro, se veste com pena, com não sei o quê, e tem muito de gambiarra, né, aquele não é ouro, é tipo, é um acetato pintado com uma tinta barata de ouro, né, que daqui a pouco não sei o que chove, escorre, sabe, tipo, então é sempre uma coisa muito precária, mas que quer
né, que é um valor, né? Que é naquela 1h30, né, tipo, se transformar de alguma forma, esquecer, né, e eu sou muito caro essa ideia, assim, tipo, de... Total. E eu uso uns material bem merda, assim, né, tipo, papel barato, celofane, papelão, não sei o que. Eu curto muito o singelo depressivo. Pô, o Shinji é muito depressivo. Pô, é né, muito cara? depressivo, ele me ganha, assim, cara. Ele te ganha na depressão. Ele não tem como... Cara, comparar o Shinji não dá, né? Não tem como... Eu acho que não E é carnavalesco assim. Também, porque é aqueles... Tá lá com um carro alegórico, né? Um carro alegórico. O maior carro alegórico do Japão. Assim. O EVA 01 é o maior abre-alas que alguém já pode ter feito, né? Mas, cara, tem muito isso, assim. Tem. E eu vejo mesmo no carnaval, que é uma coisa, eu vejo esse lado, assim, da dificuldade, assim, sabe? Total. Minimamente ali quem entra em contato, sabe? Acho que sim. E uma das coisas das piadas que eu faço, não sei o que, ou é umas piadas meio ácidas, assim, né? Cara, eu vou te dizer que tem... Brasil é meio assim. Total. Brasil é meio assim. Eu me acho bem brasileiro. Tem uma música que eu escrevi que é meio isso, assim. É tipo... rindo da própria desgraça. A gente sempre, uma coisa que eu tenho notado, assim, a gente sempre conta uns bagulhos, às vezes meio rindo, assim, umas coisas tragédias. Tu vê isso muito, por exemplo, tipo, a enchente. Pois é, tomou a minha casa toda, né? Tipo, às vezes a pessoa tá chorando, mas tipo assim, vamos lá, é isso aí. Mas aí tal coisa... Não tem uma coisa, tipo, sei lá, uma coisa meio germânica, assim, do tipo... acabou, não sei o que. Sempre tem uma coisa do tipo... Tem um riso, meio que seja amarelo, assim, né? É meio um escape. Eu nesse ponto eu me sinto bem brasileiro, assim, eu também faço essa relação, assim, e eu acho que sim, eu acho que é bem por aí, assim, e cara, não acho que seja de todo ruim, assim, sabe? Não é uma forma de mesmo de escapar, diz que é uma coisa, da coisa que tu falou antes, assim, da coisa, se a gente tivesse noção completa disso, pesando o clima aqui, não dava nem pra ir pra frente, né? Então a gente tem que ter esses... Que é isso, assim, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, isso. Brasil, sul-americano, sul global. Então é isso, assim, se tu tivesse noção mesmo, e isso eu acho legal, que a gente tem noção, e quando tu encontra alguém que não tem noção disso, tem uma autoestima. Quando tu encontra uma pessoa que tem uma autoestima, tu fala assim, baixa a tua bolinha, olha onde é que tu tá, assim, não sei. Um dos maiores inimigos do ser humano é a autoestima. Total. Não recomendo aí pra ninguém. Não recomendo pra ninguém. Principalmente se você mora em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, Brasil. E se for artista? E se for... daí não dá. Cara, ontem eu e o Chico pegamos o Uber pra sair daqui, né? E aí eu não sei o que a gente começou a conversar sobre... E o Chico, cara, ele é o oposto de mim, né? A gente sai pra andar com um busca, assim, por exemplo, ele é o cara que vai trocar uma ideia com qualquer pessoa, troca na rua, né? E eu, assim, sou... né? A pessoa que bota óculos de sol e atravessa a rua pra não ter que conversar com um amigo que eu não vejo há 20 anos. Então, nada de ruim, assim, mas é o que eu sou, entendeu? Sim, claro. E aí ele tá trocando uma ideia com o motorista do Uber. Que é uma coisa que eu nunca faria, né? Eu falo assim, calor, eu só faço, pode crer. E deu, assim. E aí, o cara falando não sei o que, bababá. E aí, o cara falou assim, a gente falando que as coisas estavam ruins, quer dizer, o Chico falando que as coisas estavam ruins, por causa do petróleo, não sei o que, bababá. E aí o cara falou assim, mas qual é no que vocês trabalham? Puta. E aí eu assim, no impulso, respondi assim, não foi isso, qual é o mercado de trabalho de vocês, uma coisa assim, e foi uma coisa assim, e eu falei assim, cara, é o pior possível. E aí ele assim, deu uma risada e falou assim, então vocês devem trabalhar com arte.
Ele acertou. E eu falei, porra, tu acertou. E ele, não, é que eu sou músico e tal. Eu falei, tá, então tá, foda, né? Foda. Tem uma roubadinha aí, mas foda. Eu falei, caralho, o maluco acertou, assim. Foda, meu. Cara, mas eu tenho um pânico quando pergunto o que eu trabalho. Puta, cara, tipo, eu tenho uma história que é engraçada, quer dizer, eu acho engraçada. Eu jogo um futebol com uma galera, desde o começo dos anos 2000, assim, essa galera joga, alguns foram mudando e tal, mas tá. Só que é muito peculiar, assim, que, tipo, eu conheço basicamente da vida 2 caras que jogam, assim, de sair, tomar cerveja, de ser amigo. O resto eu só conheço dali, só que há 20 anos, só dali. E aí o cara troca uma ideia. É a mesma coisa eu e o Chico nos cachorródromos. Ah, tu conhece o pessoal só do... conhece a galera do cachorródromo. Do cachorródromo. Sim, exatamente. Aliás, beijo o Musca, que é o meu afilhado, que é o cachorro do Chico. Não posso deixar de mandar um beijo pra ele. Não, jamais, né? Jamais. Que é um cachorro muito querido. Pô, né? Aí... Mas se ele não fosse, ele mereceria um beijo também. Mas aí, enfim, então tem várias pessoas ali que, porra, que eu não conheço, não encontro no dia, na vida, assim. Encontro ali sábado à tarde e chego, aí a galera troca uma mini ideia, joga e vai embora, assim. E aí um dia eu peguei uma carona com um dos caras que jogava lá. E que era um cara, assim, que eu conhecia dali, mas era isso, assim, né? Um desses... Aí, tipo, o cara me dando uma carona e tal. E ele assim, tá, mas, né, e tal, e tu trabalha com o quê? Daí eu falei assim, cara, eu sou artista. Daí ele tava dirigindo, né? Daí ele meio que deu uma emudecida, assim. E ele ficou, cara, mas artista? Daí eu comecei a rir. Daí eu falei, sim. Daí eu disse assim, cara, eu imagino que tu queira perguntar como é que eu ganho dinheiro, assim. Tipo, é mais ou menos isso, assim, e tal. Daí ele disse, cara, não, é que eu não esperava e tal, mas aproveitando, o que tu faz? Tu vende quadro e tal. Aí eu falei, cara, não é bem assim que funciona e tal. Enfim, mas enfim, eu expliquei pra ele que, como todo bom artista, a gente tem que ter uns 14 empregos, ou, né, semi-emprego, ou tipo, ou freelancer, ou fazer concurso, ou fazer, enfim, aí, né, dei uma breve explicação ali de mais ou menos de como funcionava. Na época eu trabalhava de freelancer para uma editora e tal, só que era meio fixo assim, né? Tipo, era um freelancer fixo, né? E aí eu pagava as contas e aí fazia uma exposição e tal. Aí eu expliquei isso pra ele. Mas até hoje, assim, é um negócio que, tipo, o pessoal pergunta, cara, e eu fico noiado, assim, tipo, porra, eu vou ter que tu vai falar? Eu vou ter que explicar, tipo, mil coisas. Eu boto estudante, às vezes. Eu digo que eu sou professor. Eu digo que eu sou professor. Eu tinha um namorado de uma amiga da minha ex. Namorado, né? Tá. Que ele sempre tinha alguma coisa, toda vez que a gente ia lá, ele sempre tinha alguma coisa pra eu trabalhar, assim. E eu pensando, cara, mas eu já trabalho, tá ligado? Não, ele queria te encaminhar pra alguma coisa. Ele queria, tipo assim, tá, mas por que tu não faz tal coisa? E eu pensando assim, mas é que eu já faço. Eu já dou uma aula, sei lá, eu já... Né, ele tinha uma preocupação grande, assim, eu às vezes eu não conseguia ficar chateado porque eu achava querido, assim, da parte dele. Claro. Mas na cabeça dele era uma boa intenção, né? Irmão, eu tô querendo só... mas era muito engraçado, que tipo, sempre tinha uma parada pra eu fazer, assim. E sempre era uma coisa do tipo... sei lá, faz alguma coisa no Instagram, faz alguma coisa... era tipo empreender, né? Empreender. Sempre empreender. Sempre empreender. Tem essa parada que é meio cruel. E também, assim, acho que o nosso sonho era meio que trabalhar até, né? Era poder trabalhar. Cara, eu tava trabalhando como professor agora, era lindo, maravilhoso. Ter um dinheiro que eu recebia, aquele mesmo dinheiro... Tal dia. Cara, eu percebi, eu sempre me achei uma pessoa muito desorganizada financeiramente, mas eu percebi que quando tu recebe todo mês o mesmo valor, tu vira, caralho,
como é que é? Investidor da bolsa, assim, tá ligado? Porque, porra, eu consigo investir porque eu tenho dinheiro que sobra, não sei o quê. Caralho. Mas aí é isso, né? Esse artista eu acho que dá uma leve prejudicada nessa total, coisa, assim, né? Porque contando com cachê, né, que vai ter do filme que eu vou fazer, não sei o quê, contando que vai ter bolsa lá na frente. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Toda a minha família só pergunta da bolsa. E aí, e a bolsa? Minha mãe também. Quando é que sai a bolsa? E a bolsa? Aí, você pessoal, nem ganhar. Aí, pessoal, a gente quer saber quando que sai a bolsa. Eu nunca Enquete. tive... Eu ali... Durante as aulas e tal, eu tenho vergonha de tratar sobre esse assunto. Então, como a gente está distante, né? Está só eu, o Zigo aqui no computador e tal, vou lançar essa pergunta aí, que é uma pergunta que acredito que está na cabeça desse... Tem a bolsa. Cara, agora relatando, quando eu tive a bolsa do mestrado, porque foi assim, eu fui para Pelotas, morar sozinho, contando que ia ter uma bolsa. Claro. E eu fiquei o ano todo lá, sem bolsa. Cara, tu acredita que hoje em dia eu tento me lembrar como é que eu sobrevivi, eu não me lembro como que eu paguei as contas. Eu não consigo me lembrar de onde é que eu tirei dinheiro, assim, eu acho Cara, que eu tinha... Eu acho que eu tinha guardado, alguma coisa assim, mas eu pagava muito barato o aluguel também lá e, tipo, comia no Rio, eu me lembro disso, assim. Sim. Eu precisava Era um dinheiro muito... Tanto que eu tenho más lembranças de Pelotas, porque eu não conseguia sair lá. Claro. Porque se eu fosse dar uma volta na quadra... Não tinha o que fazer. Eu não pagava aluguel no mês, assim. Então era isso, assim. E aí, a lembrança que eu tenho mais feliz da minha vida financeiramente nos últimos tempos foi o ano que eu voltei para Porto Alegre e comecei a ganhar bolsa, assim. Porque era tipo assim, eu não tinha que... A única coisa que eu fazia era estudar. E eu estudava a coisa que eu estava fazendo, né? Claro. Então, não tinha ninguém me cobrando nada, né? Tu já ia ter que fazer isso. Eu já ia ter que fazer isso. De qualquer forma. E eu ganhava muito bem. Cara, eu fui pra São Paulo, Sonho. Fui pra Belém. Tu até saía na rua. Até saía na rua, dava volta. E aí, porra, foi muito bom, assim. Então foi um momento quando acabou a bolsa, assim, foi triste. E tem essa parada, assim, que, tipo assim, tá, beleza. Uma das formas de remuneração, né? Tipo, sei lá, a gente passar num edital pra alguma coisa. Isso, tem isso também, né? Daí, beleza, tu passa no edital. Aí, vamos dizer lá, tu vai ganhar R$2.000. Tu não sabe quando que vem esse R$2.000. Esse R$2.000, ele pode ser antes, pode ser depois, pode ser, sei lá, 6 meses depois, assim. E ele não cobre um mês de vida, assim. Não, nem tô... Essa parte eu nem tô cogitando, assim, mas eu quero dizer que nunca é uma coisa que a gente pode contar, assim, direito. Assim, não, tipo, tem tal dia, tal, eu vou fazer uma organização. Ó, gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui por motivos de aula. Por motivos de aula do Cadu. Vai, faz o... Que a gente tá... Eu vou terminando aqui as considerações. E eu também tô com muita vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Eu não queria fazer no meio. Mas... Olá. Outro podcast que eu fazia, eu fiz uns 5 antes de lançar o primeiro, assim. Ah, é uma boa. Porque daí a pessoa sempre tinha toda semana. É uma boa. E aí já tem, né? Caso a gente se enrolar pra fazer isso, o próximo. A gente tem uma coisa, até porque a gente vai ter que ir pra Ampap. A gente vai ser... A gente tem que escrever pra ir pra Ampap, né? Também. Amanhã eu vou ver isso e vou falar pra vocês. Eu queria mandar eu me lembrei beijo pra Ampap. Um beijo pra Ampap, pô. Seu Ampap. Seu Ampap. Eu me lembrei que a gente tem um grupo de WhatsApp só com os orientandos do Chico que eu tinha me esquecido completamente. É verdade, isso foi criado, né? Caralho, é verdade. Sim, do primeiro dia que foi com o pessoal do mestrado. Do mestrado também, tem gente que tá qualificando agora. É verdade. Então, beijo pessoal. Beijo a todo mundo que voltou até aqui. Escreva beijo. Se você chegou até aqui. Beijo.